Olá, muito bom dia a todos os assinantes do TVI News. Está no ar mais uma edição aqui da nossa programação. Eu agradeço a você aí pelo carinho da audiência, por estar aqui dividindo a sua manhã conosco. E hoje o programa está repleto de notícias. Além de notícias, a gente tem entrevistas interessantes e vamos falar de um assunto desse mês de janeiro, que é o Janeiro Branco. A gente sabe que cada mês do ano se comemora uma determinada cor para um determinado assunto. Esse mês não é diferente, a gente vai estar falando aí sobre o Janeiro Branco, que é um mês aí de consciência e saúde mental. A gente sabe que a saúde mental é um assunto que está em alta, né? Infelizmente, muitas pessoas hoje conseguem, né? A maioria das vezes, ser diagnosticadas com problemas, né, justamente que envolvem o psicológico, a mente. São diversos tipos de patologias, a gente tem ansiedade, depressão, né, estresse. E o Janeiro Branco, ele é um mês voltado justamente para esse assunto, que é como cuidar da sua saúde mental. A gente vai conversar com uma psicóloga especialista nessa área, que é a Lara Roberta, e ela vai explicar para a gente aí tudo sobre a saúde mental, né? Como prevenir, desencadear certas doenças, como cuidar da sua saúde mental, né? O que é importante para você manter sua saúde mental em dia. Então acompanhe aqui conosco que a gente vai estar trazendo essa entrevista. Teremos também entrevista hoje com Michel Ângelo, ele que é diretor adjunto do Sebrae, vai estar falando para a gente sobre os principais destaques aí do Sebrae. Sebrae que sempre aí tem cursos interessantes, tem pautas interessantes e a gente vai estar falando também sobre esse assunto. Antes de começar, eu queria informar para você aí que está me assistindo, caso queira compartilhar o nosso link, é muito simples. A gente tem aí o TVI News, né? Que é o nosso canal do YouTube, que é o TVI News Brasil. Você consegue estar compartilhando o nosso link com seus amigos, consegue participar também ao vivo conosco. É muito simples, tá? Basta você fazer o compartilhamento do link. Para quem quiser participar ao vivo, também é só deixar lá seu comentário. Você consegue estar comentando aí os nossos assuntos, participando da entrevista conosco. Além do mais, consegue também acompanhar as notícias do Portal à Tarde. Vocês sempre me perguntam se o Portal à Tarde ele é um portal pago, né? Mas não, o Portal à Tarde ele é um portal gratuito. Para você acessar o Portal à Tarde também é muito fácil, é muito simples. Você consegue estar acessando diretamente pelo TVI Play. Você vai lá colocar www.tviplay.com.br, clicar na opção de notícias que fica no canto superior da tela e aí automaticamente você será direcionado às notícias do Portal à Tarde. Só lembrando que o nosso aplicativo ele já está disponível também na Play Store, então você consegue estar baixando o aplicativo de forma gratuita. Consegue acompanhar todas as nossas programações, né? São diversos quadros. Hoje também terá a gravação do quadro De Olho no Som. Aqui nesse programa a gente vai ter a entrevista do Charles Williams, ele que é maestro, especialista aí com som. Ele vai trazer um convidado interessante também. Então, para você que quer ingressar aí nesse ramo de som, de música, quer entender mais a parte teórica, o Charles hoje vai ter também uma entrevista interessante. Hoje teremos também Kleber Isaac com o quadro Economia Verde, né? Diretamente lá das lojas Dengo, que vai ter uma inauguração. E o Kleber tá lá nessa inauguração da Dengo e vai trazer pra gente aí todos os destaques, né? Quem é que não ama a Dengo Chocolates? Todo mundo gosta. Inclusive, a gente vai estar falando de previsão do tempo, né? A gente tá aí, ontem foi aniversário de Itacaré, né? Da belíssima Itacaré. E a gente sabe que no final de semana vai ter festa em Itacaré. É de costume as cidades circunvizinhas aí buscar esse destino, tanto para comemorar o aniversário da cidade, aproveitar aí os eventos, né, que serão realizados pela Prefeitura de Itacaré, quanto também para aproveitar as belas praias. Hoje em Itabuna, pessoal, a gente amanheceu com um tempo um pouco nublado, né? Teve aí pequenas pancadas de chuva. Itabuna está com algumas precipitações e 27 graus atualmente, podendo chegar à máxima de 31 e a mínima de 23 graus. Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana, 24 graus, muito nublado lá em Vitória da Conquista, podendo chegar à máxima de 27 e a mínima de 17 graus. Fazer aquele friozinho bom que só Conquista tem, né? Salvador, nossa querida capital aí, Salvador, Bahia, 29 graus, parcialmente nublado. Salvador, como de costume, sempre um pouco mais quente, né? Podendo chegar à máxima de 30, a mínima de 26 graus. Ilhéus está com tempo semelhante aqui em Itabuna, com precipitações de chuva,
25 graus atualmente em Ilhéus, podendo chegar a máxima de 29, mínima de 24 graus. A probabilidade de chuva é de 50%. E vamos falar de Porto Seguro, que também está muito nublado em Porto Seguro. 27 graus, podendo chegar a máxima de 29, mínima de 22 graus, com a probabilidade aí de 60% de chance de chuva. Eu havia falado para vocês na quarta-feira que a gente entrevistaria aqui hoje, né, o presidente da FIC, o Aldo Rebouças, porém foi remarcada essa entrevista, pessoal, visando que será divulgada aí mais atrações para a lavagem do beco, né? A gente vai ter aí 3 dias de lavagem do beco. Esse ano não vai ter o carnaval antecipado, será apenas a lavagem. E surgiu muitas dúvidas, né, perante a esse assunto, a essa decisão tomada aí pela FIC com a prefeitura. Então a gente vai esclarecer ainda essas dúvidas com o Aldo na semana que vem, na quarta-feira, tá? Então fiquem tranquilos, porque vai ser do dia 9 ao 11, então dá tempo ainda da gente conversar, esclarecer tudo e esperar que dê tudo certo. Agora a notícia que me foi repassada foi a seguinte: para quem é ambulante e quer trabalhar lá vendendo, né, lá na lavagem do beco, já está sendo feito aí o cadastramento, tá? Então tem que procurar aí a CESOP, né, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, que está aí com essa demanda do cadastramento dos vendedores ambulantes. Então quem quer levantar uma renda aí nesse período, já está sendo feito esse cadastro. A gente sabe que esse período de festa, né, é importante para a economia da cidade, porque movimenta do pequeno ao grande empreendedor, desde o salão de beleza, que o homem, que a mulher vai se produzir, a uma loja de roupa, e por aí vai, né? Há esses vendedores ambulantes, o comércio da cidade, né? Então gira dinheiro, como girou no último grande evento que teve, que foi o Itapedro. Então a gente espera que a lavagem do beco seja um sucesso também para Itabuna e que dê tudo certo. Quarta-feira a gente vai conversar e vai esclarecer aí todas as dúvidas dos telespectadores referente a esse evento. A gente tem uma notícia também de esporte, né? A gente tem comentado bastante de esporte, ainda mais porque o Dragão Sul da Bahia aí voltou com tudo, conquistando aí muitas vitórias. Perdeu no último jogo, infelizmente, aí com Ilhéus. Mas a gente tem notícia justamente do Barcelona de Ilhéus, que ficou aí no empate com o Bahia de Feira, né? O Barcelona de Ilhéus, ele conseguiu um pontinho no jogo contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueira, em Feira de Santana. Encerramento da 4ª rodada aí do Campeonato Baiano de Futebol. A partida terminou sem gols, né? Foi na noite de quinta-feira essa partida, foi no 0-0. Com o resultado, a equipe ilhéense chegou a 5 pontos e caiu para a 6ª colocação aí, devido às vitórias de Juazeirense e Jacobinense na rodada. As duas equipes somam 6 pontos cada uma e estão em 4º e 5º lugares, respectivamente. E Itabuna, a gente torce aí para que no próximo jogo, né, venha aí a vitória para o nosso Itabuna estar se destacando cada vez mais. Eu falei para vocês que hoje a gente ia falar também dos principais assuntos aí destacados do Sebrae. O Michel, ele já está aqui no estúdio conosco, vai estar conversando com a gente. O Sebrae que sempre tem aí dicas boas, cursos. O Michel vai conversar com a gente, falar de tudo de novidade aí que o Sebrae está trazendo para você. Bom dia, Michel. Olá, bom dia. Mais uma vez, um prazer estar aqui na TVI com vocês. Para poder falar um pouco, né, sobre os nossos projetos agora para 2023, reforçando, né, que os pequenos negócios, eles são de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa economia, da nossa região. São, do total das empresas, 99% das empresas são micro, pequenas empresas. 55% da mão de obra está vinculada a micro e pequenas empresas. E o Sebrae existe justamente para promover e estimular o desenvolvimento das pequenas empresas, além de fomentar o empreendedorismo, né, para o fortalecimento da economia, né? E a gente fica muito feliz com seu convite, e a TVI é uma grande parceira nesse nosso momento, né, de divulgação dessas ações. A gente sabe que o Sebrae sempre participa e abraça, né, muitos eventos. A gente tem o Sebrae como apoio, como um patrocinador também de muitas coisas que acontecem na cidade.
é um grande apoiador. E, Michel, eu estava olhando aqui no Instagram, né? Você sempre posta assim, os destaques do Sebrae. Agora também tem um aplicativo, né? Um aplicativo que de forma inteligente consegue estar fazendo esse auxílio. Exatamente, né? A gente criou um aplicativo, né? Onde qualquer pessoa que queira ter acesso à nossa programação, à nossa agenda de eventos, e a gente sempre reforça, além dos eventos presenciais, a gente tem um portfólio de mais de 150 capacitações gratuitas que as pessoas podem fazer pela própria internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Telegram. Então a gente tem procurado estar aonde o nosso cliente está, né? Através das ferramentas que eles têm acesso, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa tem dificuldade de ir no presencial, ou por causa do horário, ou por causa do local da capacitação, ou até mesmo pelo cansaço, né? Hoje a gente tem mais de 15 mil microempreendedores individuais só no município de Itabuna. Em Ilhéus são mais de 13 mil microempreendedores individuais, e geralmente esse empreendedor é ele sozinho, né? Verdade. Então é ele que bate o escanteio, que vai cabecear, que vai defender, é ele que é o marketing, é ele que é o financeiro, é ele que é o gerente de pessoas, né? Então muitas vezes ele não tem tempo de ir até o Sebrae. Então, com a criação desse aplicativo, a gente espera que a pessoa tenha um acesso mais facilitado, porque hoje praticamente todas as pessoas, né, utilizam o celular como uma ferramenta, inclusive até de trabalho, né? E a gente vem buscando transformar, né, essas ferramentas práticas do cotidiano em ferramentas que facilitem a vida do empreendedor e não que dificultem a vida do empreendedor. Por exemplo, a gente participou da construção do aplicativo da nota fiscal eletrônica. Sim. De serviços, né? Então hoje o microempreendedor individual, proprietário até da micro e da pequena empresa, tem a possibilidade de emitir as suas notas fiscais de prestação de serviço através de um aplicativo que foi desenvolvido em parceria Sebrae, Receita Federal e o governo federal, né? E além disso, né, a gente vem buscando também fazer com que as micro e pequenas empresas elas tenham acesso também a esse mercado virtual, né? Porque você, como consumidora, você muitas vezes, antes de ir a uma loja física, você faz uma consulta na internet. Com certeza, aquela pesquisa, né, para poder fazer a comparação de preço, né, para poder conhecer um pouco mais as especificações técnicas do produto. Então, por exemplo, a gente tem um canal, né, que é o YouTube, né? Eu acompanho muitas vezes o jornal através até do próprio YouTube. Muitos consumidores, eles utilizam, né, vídeos, né, para poder tá conhecendo um pouco mais do produto antes de ir numa loja física e fazer a aquisição daquele determinado tipo de produto. Então o Sebrae ele também vem através de algumas ações e projetos, né, incentivando esse empreendedor, a pessoa que já tem um negócio ou a pessoa que quer abrir um negócio, de como também utilizar essas ferramentas, né, do mercado digital para poder ampliar os seus negócios e poder atingir um público maior de pessoas. Com certeza, né? Realmente, esses aplicativos, a rede social, ela chegou para facilitar a vida de muitos, porque essas pessoas que empreendem, né, Michel, muitas vezes têm um outro emprego, e aí está justamente visando uma oportunidade de sair, trabalhar para si mesmo, ser seu próprio chefe, o que é muito bom. Hoje, qual é a maior dificuldade que você vê dessas pessoas que querem empreender? Qual a maior dificuldade hoje? A gente, inclusive, até tem pesquisas, né? Todo ano é feita uma pesquisa para medir o grau de empreendedorismo do brasileiro, né? E dentre as questões que estão relacionadas nessa pesquisa, está justamente, uma é sobre essa questão da motivação para empreender, e a outra informação importante quais são as causas de mortalidade de empresas, né? Então, para aquela pessoa que deseja abrir um novo negócio, é essencial que ele tenha um bom planejamento, né? E aí, quando a gente fala de um bom planejamento, é que ele tenha, no mínimo, a resposta para 4 questões essenciais para você ter sucesso em qualquer negócio. Primeiro, qual vai ser o seu diferencial, né? O que vai fazer com que você se destaque
em relação aos seus concorrentes? O que vai fazer com que, de repente, você escolha comprar na minha loja e não na loja do meu concorrente, né? Então, é um aspecto fundamental, né? Você saber o que você pode estar agregando de diferença nesse mercado que você quer atuar, né? Segundo, você conhecer o seu público, né? Qual vai ser o consumidor que você quer atingir? Vai ser classe A, B, C, D, E, né? Aonde você vai se instalar? Qual o perfil daquele público, né? Qual é a capacidade de pagamento? O que de repente aquela pessoa leva em consideração na hora de adquirir um determinado produto ou serviço, conhecer também, né, quais são os meios de comunicação que essas pessoas têm mais acesso. Então, por exemplo, hoje, essa questão da internet, né, do WhatsApp, né, das redes sociais, é fundamental que você pense e se planeje também para fazer investimentos nessa área. É saber se o seu cliente realmente ele quer comprar na comodidade de sua casa, né, através da internet, e para isso você vai precisar ter um processo de logística eficiente, né, para poder fazer com que o seu produto ou o seu serviço chegue até ele no local aonde ele quer receber esse produto ou serviço, né? Pensar nas estratégias de marketing, de relacionamento que você pode ter com esse seu consumidor. Por um outro lado, você também precisa, né, ter bem claro o como, né, o dia a dia do seu negócio, né? Você começar a mentalizar, olha, vou acordar, né? Qual vai ser a primeira atividade que eu vou ter relacionado ao meu negócio? Então, você pensar passo a passo, o que você vai precisar em relação a pessoas, o que você vai precisar em relação à infraestrutura de equipamentos, você pensar nos parceiros também, né? Quem vão ser seus fornecedores, se você vai comprar dentro do estado, se você vai comprar fora do estado, e, por fim, né, que a base de tudo é você cuidar também dos aspectos financeiros do negócio, né? Para você iniciar, você vai ter que fazer um investimento, mas além do investimento, você vai ter uma estrutura de custo mensal, né? Aqueles custos fixos que você vai ter, independente de você vender ou não. Quanto é que você vai pagar de aluguel, água, luz, telefone, contador, funcionários, o seu Prolabore, que é muito importante. Sim. Tem muita gente que pensa assim, eu vou ficar com aquilo que sobra. Não existe. O que sobra é lucro e é da empresa, né? O empresário ele também tem que ter um salário, porque inclusive até esse valor ele vai fazer parte dos custos que vão servir de base até para que ele calcule o preço de venda de seus produtos, né? Ter de uma forma bem clara essa questão da estrutura dos custos, tanto os custos fixos quanto aqueles custos variáveis, os impostos, né? E fazer uma previsão de vendas para ver se realmente aquela previsão expectativa que ele tenha de vendas vai cobrir essa estrutura de custo que ele vai ter. E para isso o Sebrae também disponibiliza uma série de ferramentas gratuitas para que a pessoa que queira empreender, ela possa se preparar para isso. Inclusive até a gente quer aproveitar essa oportunidade para poder divulgar que a gente já abriu as inscrições para o Empretec, que é o melhor curso de empreendedorismo que existe no mundo e que no Brasil é aplicado de maneira exclusiva pelo Sebrae, e a pessoa que tiver interesse em conhecer e se preparar realmente para empreender, pode acessar o nosso site www.sebrae.com.br para poder ver lá a programação e como participar desse Empretec. O curso ele tem a durabilidade de quanto tempo, Michel? Ele dá toda essa mentoria, né? Eles são 6 dias de atividades práticas, né? Esse Empretec ele não é teórico, né? Você vai ter a possibilidade, né? Foi feito um estudo e a partir desse estudo foi identificado que o empreendedor de sucesso, ele geralmente tem 10 características comuns. Sim. Né? E a gente trabalha durante 6 dias essas 10 características com atividades práticas. Né? Havia até um programa, né? Chamado Aprendiz, não sei se você se lembra, né? Ele utilizava muito essa questão da dinâmica, né? Porque você, durante esses 6 dias, você vai montar um negócio e você vai ter que dar resultado com esse negócio, né? E aí, durante esses 6 dias, você vai ser colocado em diversas situações práticas, né? Onde você vai poder ver, olha, dessas 10 características, o que eu já tenho de bem desenvolvido e quais são as características que eu preciso desenvolver um pouco mais e
assim, a gente tem o curso no Brasil que tem a melhor avaliação, né, em relação aos participantes, e ele tem realmente, ele serve tanto para a vida empresarial quanto para o pessoal. A gente tem vários depoimentos em que realmente o Empretec muda a vida das pessoas. Sim. Depois que a pessoa já está lá com o seu empreendimento formado e ela quer se aperfeiçoar mais, o Sebrae também tem algo direcionado para esse público já de empreendedores instalados no mercado? Temos sim, e temos inclusive até uma série de orientações e consultorias gratuitas, né? Sim. Você que já é empresário, né? Você que é empreendedor, o Sebrae, por exemplo, agora nesse momento especificamente, a gente está ofertando uma consultoria, um acompanhamento gratuito, né? Você pode até 6 meses ter esse acompanhamento do Sebrae, onde a gente disponibiliza um agente local de inovação, onde esse agente local que é capacitado pelo Sebrae, ele vai acompanhar a sua empresa, vai desenvolver um plano de ação para que você possa estar criando inovações no seu negócio. E aí é importante a gente sempre reforçar também de que muitas vezes quando a gente fala de inovação, as pessoas pensam assim, mas aí eu vou ter que mexer com tecnologia, vou ter que comprar novos equipamentos, né? Como é que é essa questão da inovação, né? A inovação, na realidade, não se traduz apenas em tecnologia, né? Muitas vezes na forma de trabalhar os processos dentro da empresa. Então, você pode ter um ganho de eficiência e com esse ganho de eficiência você pode reduzir o seu custo e ampliar a sua margem de lucro, né? Então, a gente está convocando, inclusive até aproveitar a sua audiência aqui para poder convocar o empresário. Se você quer inovar no seu negócio, procura o Sebrae, procura esse programa chamado DIALI, Agente Local de Inovação, que a gente está com a expectativa de atender 100 empresas aqui na região, e é sempre bom a gente reforçar de que a nossa unidade regional ela contempla Ilhéus e Itabuna e mais 24 municípios aqui da nossa região. Então, além desse acompanhamento, desse agente local de inovação, a gente tem um outro programa muito interessante, onde a gente vai até a empresa, que é um programa chamado Sebrae na sua empresa, onde a gente disponibiliza uma consultoria gratuita de 1 hora, para que o empresário tire dúvidas e tenha orientação nas temáticas de finanças, marketing, atendimento. Então, é uma outra solução gratuita que o Sebrae oferece, onde a gente vai até a empresa, e aquela empresa que de repente está precisando de uma solução, né, um acompanhamento um pouco maior, né, a gente tem também algumas outras soluções, e essas soluções já têm um investimento por parte do empresário, mas esse investimento é altamente subsidiado pelo Sebrae. Geralmente as consultorias do Sebrae, o Sebrae banca ou 70% ou 50% do valor, o empresário ele só precisa pagar ou 30% ou 50% do valor dessa consultoria. E além disso a gente tem os projetos coletivos, né? Onde especificamente aqui na região a gente tem o projeto de turismo, onde a gente trabalha principalmente a questão do turismo, né? Na região de Ilhéus, Itacaré, Una, Uruçuca. A gente tem o projeto de agronegócios, onde a gente apoia os pequenos produtores, principalmente de cacau, de apicultura, do pessoal que trabalha com orgânico também. A gente tem um projeto na área de saúde, onde a gente contempla todos os empresários do segmento de saúde. Tem o Renova Varejo, que inclusive até a gente está começando as inscrições agora, onde a gente tem um acompanhamento para essa transição, né, do físico para o virtual, né? E a gente tem também um programa voltado para a indústria de alimentos, onde a gente apoia o pessoal que trabalha principalmente no segmento de panificação, de fabricação nessa área de alimentos. E esse ano a gente tem também um grupo novo que a gente vai trabalhar, que é o pessoal de construção civil, né, que contempla também a questão dos marceneiros. A gente tem um grupo de moveleiros aqui em Itabuna, que a gente tem uma parceria com a prefeitura, e a gente espera também ampliar, né, com esse novo projeto, essa atividade aqui na região.
Interessante. Michel, qual a importância do network para quem quer empreender? A gente sabe que, de certa forma, conecta com outras pessoas, né? Você falou aí que tem a questão de cursos voltados também para esse lado do empreendedor de economia sustentável, economia verde. Acredito que eles tenham mais dificuldade, né? Justamente por ser pessoas assim produtoras de cacau, que vivem mais naquele ambiente mais rural. Como é que trabalha assim essa questão de conectar essas pessoas com o público delas? A gente tem uma solução que a gente chama de rodada de negócios, né? Então, por exemplo, sempre que tem a gente tem a oportunidade de ter aqui, por exemplo, o Festival do Chocolate, né? A gente geralmente dentro do festival a gente faz esse encontro, né, entre a pessoa que produz e a pessoa que precisa comprar, né? Então a gente no ano passado, para você ter uma ideia, a gente teve uma rodada de negócio onde a gente pegou o pessoal que trabalha com a produção orgânica e sentou com o pessoal de hotelaria lá de Ilhéus, né, para poder fazer esse encontro, né, entre a oferta e a demanda, né. Além disso, a gente viabiliza a participação dos empresários em feiras de negócios. Então, ano passado, por exemplo, o grupo de empresários que a gente atua no segmento de saúde, a gente levou para a principal feira do segmento lá em São Paulo, onde eles tiveram a oportunidade, além de conhecer, ter acesso a novas técnicas, a novos conhecimentos, que geralmente todo o grande evento ele disponibiliza, eles tiveram condição de fazer essa troca de contatos, né, de conhecer novos equipamentos, de conhecer novas formas de atuação, né? Então a gente levou grupos de empresários do segmento de saúde, a gente levou grupos de empresários do turismo para poder participar das grandes feiras de turismo, de duas grandes feiras de turismo que a gente tem. A gente levou esse grupo de empresários que a gente acompanha através do projeto Turismo. A gente tem, inclusive até agora no mês de maio, né, a Bahia Expo Negócios, que é um evento do Sebrae, é um evento regional, é o maior evento de capacitação e de negócios do estado da Bahia, voltado para o segmento de micro e pequenas empresas, onde a gente teve a possibilidade de levar empresários aqui da região, inclusive até para expor lá nesse evento, né? Então a gente levou um pessoal que trabalha no segmento de indústria de alimentos, eles tiveram esse espaço de exposição, né, desse produto ou serviço. A gente tem um outro evento também muito importante em nível regional, que é o EAGRO, né, que é um evento específico para o segmento de agronegócios, onde também a gente teve a oportunidade não só de levar empresários aqui, produtores rurais aqui da região, para expor produtos lá, mas também para poder conhecer novas técnicas, né, conhecer novos equipamentos, né? Então o Sebrae, ele além de trabalhar essa questão do conhecimento, né, através das suas ferramentas de capacitação, de consultoria, o Sebrae também tem essa preocupação de levar o acesso ao mercado, né? Então, a gente tem um acompanhamento, né, principalmente através desses projetos setoriais, de um agente de mercado que ele procura viabilizar possibilidades de ampliação de negócios. A gente tem um projeto que a gente chama de Comércio Brasil, onde a gente faz captação, né, de empresas em outros estados que tenham interesse em adquirir produtos aqui da nossa região. Então é um leque de oportunidades que a gente procura oferecer para o empresário de micro e de pequena empresa aqui da nossa região, para que a gente realmente consiga executar a nossa missão também, que é de fortalecer a economia regional. Com certeza. Michel, e para aqueles que querem empreender, mas não têm uma certa condição financeira, existe algum programa de crédito que os ajudem? Pronto, é importante essa sua pergunta, né? Não só para quem quer empreender, mas também para quem já tem um negócio, né? O Sebrae, ele fez uma parceria com a FIEB, que é a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, e a gente hoje tem um serviço chamado DINAC, que é o Núcleo de Acesso a Crédito,
aonde a gente tem também um processo de orientação, né, porque o Sebrae ele não empresta dinheiro, o Sebrae não está autorizado pelo Banco Central a operar como agente financiador, mas dentro do próprio conselho que administra os recursos do Sebrae, a gente tem Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, inclusive até o gerente regional da Desembaía, ele dá plantão na nossa agência lá em Ilhéus, né? Então a gente tem esse acesso e essa parceria com os bancos oficiais. Para quem quer começar um negócio, geralmente os bancos, eles geralmente financiam mais a parte de infraestrutura, que seria aquisição de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, construção, reforma do local. Capital de giro, que seria o dinheiro, né, mesmo para poder manter o negócio, né, para poder fazer um investimento em mercadoria. Geralmente esse tipo de investimento de capital de giro é feito apenas para empresas que já estão estabelecidas, né? Então esse NAC, né, que tem um agente de crédito que faz esse processo de preparação, inclusive até de documentação, para que o empresário tenha acesso a essas linhas, ele existe justamente para isso, né? Para que o empresário, antes de ir até mesmo no banco, ele procure o Sebrae, né? Para que tenha acesso a esse NAC, para que ele esteja preparado para quando for procurar o banco, ele já ir sabendo quais são os documentos necessários. O Sebrae faz a qual ponte, é a linha, no caso? A gente faz a ponte, né? Qual é a linha de crédito que existe, né? Quais são os documentos que vão precisar ser apresentados, né? Então, existe, através desse NAC, há uma preparação prévia, né, do empresário, para que ele tenha a oportunidade de, na hora de conversar com o gerente do banco, já ir mais preparado, mais qualificado para poder ter acesso a essas linhas de crédito. Com certeza. Ô Michel, eu estava vendo também que teve algumas alterações aí no meio, né? Algumas mudanças. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. É importante, né? Porque como eu já falei aqui anteriormente, né? Aqui na nossa região de atuação do Sebrae, a gente tem cerca de 35 mil microempreendedores individuais, né? Então a gente reforça primeiro, né? É importante, a gente já está hoje no prazo, no início do prazo da declaração anual de faturamento, né? Todo microempreendedor, mesmo que ele não pague, mesmo que ele não tenha tido faturamento no ano de 2022, ele precisa fazer a declaração anual de faturamento. Essa declaração, ela é feita de forma gratuita. Ela pode ser feita através do nosso 0800, que eu queria divulgar aqui, que pode é o 0800 570 0800, 0800 570 0800, número muito fácil. É ligação gratuita, inclusive até de telefone celular. Então, a pessoa que não quiser ir até um ponto de atendimento do Sebrae tem essa possibilidade de fazer essa declaração através dos nossos 0800. Tem o aplicativo da própria Receita Federal, né, que você pode baixar através da loja oficial conforme seu sistema operacional do seu celular, né? Procura lá MEI Receita Federal, que você pode também fazer diretamente através desse aplicativo. Hoje existe um serviço, né, que aqui na região a gente já tem 15 municípios que já oferecem esse serviço, que é a Sala do Empreendedor. Inclusive até a gente reforça, né? Você que é microempreendedor de Itabuna, de Ilhéus, de Itacaré, de Itajuípe, de Coraci, Almadina, Jussari, Barro Preto, Floresta Azul, Santa Cruz da Vitória, né? São 15 municípios, Jussari, 15 municípios que a gente já tem no próprio município um agente de desenvolvimento lá da prefeitura que faz essa declaração de forma gratuita também para o microempreendedor individual. Ele não precisa vir até Itabuna para poder fazer. Inclusive até o morador de Itabuna e o morador de Ilhéus tem também em Itabuna e tem em Ilhéus. Aqui em Itabuna fica ali na sede da prefeitura no São Caetano. Em Ilhéus fica ali no prédio anexo ali do Palácio Paranaguá, ali no centro, né? Então é um serviço totalmente gratuito que é ofertado pela prefeitura. Tanto que em Itabuna e Ilhéus a gente não atende o MEI. A gente direciona ou através do 0800 ou através da Sala do Empreendedor. Além disso, né, o processo de baixa do microempreendedor individual, ele foi simplificado, né, então é possível dar baixa no MEI para aquelas pessoas que queiram desistir
né, do registro do MEI, foi criada uma facilidade, não é mais exigido que a pessoa tenha a senha do portal.gov para poder fazer essa baixa. A pessoa pode dar baixa, inclusive até mesmo que ela tenha débitos. E aí, falando de débitos, é importante a gente reforçar de que o microempreendedor individual que tenha débito e que esse débito tenha ido para a dívida ativa, ele tem até agora, o dia 31 de janeiro, para fazer um pedido de parcelamento especial dessa dívida, né, com desconto na multa e nos juros, né? Então é importante, né, o microempreendedor individual buscar informação sobre esse parcelamento especial que vence agora no próximo dia 31. É importante também reforçar que agora no próximo dia 31 de janeiro também encerra o prazo de migração, né? Aquela pessoa que tem uma microempresa e que quer migrar para o sistema do microempreendedor individual, né, ela tem até o dia 31 de janeiro também para solicitar ao contador para poder fazer esse processo de migração, certo? Teve alteração também no valor, né, de pagamento do MEI, né, porque o MEI, o valor que ele paga é referente a 5% do valor do salário mínimo. Sim. E a gente ainda estava naquela indefinição, né, se o salário mínimo seria de 1.302 ou de 1.320, né, o governo, ele hoje, né, inclusive até já liberou o boleto de janeiro baseado no valor de 1.302, que foi o valor aprovado pelo governo anterior, né? Então vai haver um pequeno acréscimo, né, no valor das parcelas mensais que o microempreendedor individual paga no seu dia a dia. E a questão da implantação do aplicativo da nota fiscal eletrônica, né, que foi, assim, a gente pode dizer que foi um grande ganho que o microempreendedor individual agora tem, porque antigamente muitas vezes tinha que ir na prefeitura para poder emitir lá na prefeitura, ter uma senha, acessar o sistema, e aí agora o microempreendedor individual ele pode, pelo próprio aplicativo, fazer a geração dessas notas fiscais, o que pode facilitar o dia a dia do seu negócio. É isso aí. Esses foram aí os principais destaques do Sebrae. Michel Ângelo, que é diretor adjunto do Sebrae, deu todas as dicas aqui. A gente vê que o Sebrae realmente ele faz aquele acompanhamento, né, do princípio ao meio, ao fim, para deixar o empreendedor bem relacionado. Gostei muito de saber, esclareceu muitas dúvidas. E você aí, que quer entrar nesse ramo, eu aconselho quem não assistiu essa entrevista do início a assistir, porque foi muito importante. Obrigada, Michel, por mais uma vez estar aqui, né, esclarecendo as dúvidas, trazendo mais conhecimento a respeito aí do Sebrae. A gente já que agradece, né, a toda a equipe da TVI. A gente mais uma vez reforça, né, a importância dos pequenos negócios. O Sebrae está à disposição de vocês. Tem o nosso 0800, que eu gostaria de reforçar aqui, né, que é o 0800 570 0800, 0800 570 0800. Ligação gratuita, inclusive até telefone celular. Tem o nosso site www.sebrae.com.br, onde qualquer pessoa pode ter acesso a essas orientações do Sebrae também, e inclusive até fazer agendamento de atendimento nos nossos pontos de atendimento aqui na região. A gente fisicamente, em Ilhéus, que é a nossa sede, a gente está ali no edifício Premier, ali ao lado do estádio Mário Pessoa, né? Aqui em Itabuna a gente está aqui na rua Paulino Vieira, ali no fundo do Banco do Brasil. O nosso atendimento é das 9 às 17 horas, tem um intervalo para almoço, e a gente mais uma vez agradece, né, essa parceria e se coloca aí à disposição de vocês e de todos os empreendedores que buscam realmente fazer a diferença no dia a dia do nosso país e da nossa região. E a gente sabe que é muito importante. Obrigada, viu, Michel? E agora a gente vai com o Lula, né? Ele está se reunindo aí hoje com governadores para tratar da relação com estados e municípios. O presidente atual aí do PT, o Luiz Inácio Lula da Silva. Tentar fazer com que o Brasil volte à normalidade, em que conversar não é proibido, reivindicar não é proibido, se queixar não é proibido, mas que não tem nenhum sentido que um presidente da República visite um estado e ele deixa de visitar o governador, deixa de visitar o prefeito da capital, da cidade que ele visita, porque pertence a partido diferente, porque tiveram divergência numa campanha eleitoral.
Durante o processo de campanha, vale as críticas, vale os abusos, vale um monte de coisa. Mas depois que você governa, depois que você ganha as eleições, você deixa de ser candidato e vira governante. E ao virar governante, você tem que ter um comportamento minimamente civilizado em relação aos entes federados que compartilham da governança para que esse país possa dar certo. Essa reunião de hoje é uma reunião em que a gente vai fazer apresentações de alguma coisa para vocês com os ministros que vão falar, são 4 ministros. Eu quero que o Alckmin apresente para vocês o estado da arte de como nós encontramos o Brasil, porque certamente quem ganhou as eleições para governador, sabe, e é o primeiro mandato, também deve ter encontrado na transição coisas que não esperava encontrar. Depois que o Alckmin fizer a transição, nós vamos então fazer a fala dos ministros, mas, sobretudo, a gente precisa ouvir os governadores. Nós sabemos que cada governador tem as suas demandas locais, nós sabemos que os governadores querem discutir uma série de coisas que muitas vezes parece que nós não queremos discutir, mas nós temos que discutir. A questão do ICMS é uma coisa que está na cabeça de vocês desde que foi aprovado pelo Congresso Nacional. E é uma coisa que nós vamos ter que discutir, nós podemos acertar, nós podemos dizer que não pode ou que pode, mas a gente não vai deixar de discutir nenhum assunto com vocês. A segunda coisa é que nós queremos ouvir quais são as coisas que vocês consideram prioritárias para os estados de vocês. Cada governador ou governadora já tem uma demanda, já tem na cabeça aquilo que ele pretende fazer. E nós, e todos vocês sabem que nós não temos o orçamento que nós desejávamos ter. O orçamento foi feito pelo governo anterior, nós começamos a governar o Brasil antes de tomar posse, porque tivemos que articular uma PEC por conta de complementação do orçamento do ex-presidente, que não tinha colocado o dinheiro suficiente para pagar as coisas que já tinham compromisso de pagar. E eu sempre faço questão de agradecer ao Senado e à Câmara por ter votado a PEC tal como nós enviamos ao Congresso Nacional. Essa PEC vai nos permitir fôlego para cumprir os compromissos sociais que tínhamos assumido durante a campanha, mas nós sabemos que também vocês têm obras que vocês consideram prioritárias. Cada governador, cada governadora tem uma obra na cabeça que é a obra do seu sonho, que é a obra principal para o Estado, para uma região. E nós queremos compartilhar com vocês a possibilidade de repartir, sabe, o sacrifício de fazer uma obra dessa. Eu pretendo fazer com que o BNDES volte a ser um banco de desenvolvimento, e para ser um banco de desenvolvimento ele tem que ter paciência e competência de, se for necessário, emprestar dinheiro para que governadores possam concluir obras consideradas, sabe, inevitáveis para o Estado. É esse o papel do BNDES, foi no meu governo e voltará a ser. O BNDES voltará a ser um banco de desenvolvimento. O dinheiro que o BNDES captar, ele tem que ser repartido com investimento para pequena e média empresa, para grande empresa, para governadores e para prefeitos, dependendo da qualidade e a importância da obra. Uma outra coisa que nós precisamos fazer é que o Banco do Nordeste, há muito tempo, não consegue emprestar dinheiro para governador, e nós vamos garantir que o Banco do Nordeste volte a emprestar dinheiro para governador, se o governador tiver com as contas bem equilibradas, que possa fazer dívida. Obviamente que se não puder fazer dívida, nós vamos ter que encontrar um jeito de como ajudar a pagar a dívida. Mas se o governo tiver as contas em ordem, tiver possibilidade de endividamento, não há por que o governo federal, através dos bancos públicos, facilitar com que esses governadores tenham acesso a recursos para fazer as obras que são consideradas, sabe, importantes para cada estado. Depois que ouvi todo mundo, eu quero encerrar essa reunião fazendo proposta de trabalho para nós. Eu só queria que vocês tivessem em mente o seguinte: não há, da parte do presidente da República, do vice-presidente da República, nenhum veto a qualquer companheiro ou companheira que queira conversar. A porta desse palácio estará aberta a todo governador ou governadora que tiver uma demanda que precisa ser discutida com o governo federal. Nós iremos tentar mostrar ao Brasil que governar de forma civilizada é muito importante para que a gente possa reencontrar a paz nesse país.
Nós precisamos garantir ao povo brasileiro que a disseminação do ódio acabou. Nós precisamos mostrar ao povo brasileiro que o que aconteceu dia 8 de janeiro não voltará a acontecer, porque não é próprio da democracia aquela manifestação, aquela barbárie que foi feita aqui dia 8, quando todo mundo estava muito tranquilo nesse país. Nós vamos recuperar a democracia nesse país, e a essencialidade da democracia é a gente falar o que quer, desde que a gente não obstrua o direito do outro falar. A gente pode fazer o que quer, desde que a gente não adentra o espaço, sabe, de outras pessoas. Por isso, eu falo que o Brasil precisa voltar à normalidade. Eu vou trabalhar muito, conversar muito para que o Poder Judiciário faça o papel do Poder Judiciário, que o Congresso Nacional faça o papel do Congresso Nacional. Eu, inclusive, tenho pedido aos meus amigos líderes dos partidos que é preciso parar de judicializar a política. Nós temos culpa de tanta judicialização. A gente perde uma coisa no Congresso Nacional, ao invés de a gente aceitar a regra do jogo democrático de que a maioria vence e a minoria cumpre aquilo que foi aprovado, a gente recorre a uma outra instância para ver se a gente consegue ganhar. É preciso parar com esse método de fazer política, porque isso efetivamente faz com que o Poder Judiciário adentre ao Poder Legislativo e fique legislando em lugar do próprio Congresso Nacional. E o Poder Executivo cumpra com aquilo que tem que cumprir, que é o de executar o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional e fazer com que o programa que foi definido numa campanha política e que vai ser apresentado ao Congresso Nacional no dia 1º seja cumprido. É isso que vai acontecer. Então, a palavra-chave é essa: o Brasil precisa voltar à normalidade. Em cada estado que eu for, eu irei visitar o gabinete do governador, a não ser que ele não queira. Se ele não quiser, também eu não posso fazer nada, não tem como entrar, não vou fazer que nem os terroristas aí invadir o gabinete do governador. Mas eu não quero, sabe, chegar no estado e ter o governador como inimigo, porque o governador pertence a um outro partido político, o governador votou em fulano e beltrano. Isso não haverá na minha cabeça, e eu já dei prova disso nos outros 8 anos que eu governei esse país. Então, este país, eu quero assumir um compromisso com governadores, voltará à normalidade. O meu gabinete e o gabinete dos ministros estarão abertos a todos os governadores, a todos os prefeitos. Nós vamos reconstruir a sala dos prefeitos na Casa Civil, vamos reconstruir em cada superintendência na Caixa Econômica Federal uma sala para que os prefeitos do interior visitem a Caixa Econômica e discutam sem precisar ficar correndo atrás de deputado aqui em Brasília. E nós vamos também fazer com que os governadores se sintam totalmente à vontade para vir a hora que quiser, e nós, quando quisermos visitar um estado, a primeira pessoa que nós pretendemos conversar é com o governador do estado. Ele será a pessoa a quem a gente primeiro vai comunicar que vai ao estado fazer tal ou qual coisa para que o governador esteja preparado. E vamos orientar os nossos ministros. Para cada viagem que os ministros fizerem ao estado, eles avisem a todos os parlamentares do estado, independentemente a que partido pertence o deputado. É importante que a gente transforme a política numa arte, numa cultura civilizada. Afinal de contas, é essa a coisa mais importante que a gente pode passar ao povo brasileiro. É acabar com as ofensas que muita gente sofre no aeroporto, é acabar com as ofensas que muita gente sofre no shopping, é acabar com as ofensas que muita gente sofre no restaurante. Esse país nunca foi assim. Esse país sempre foi alegre, esse país gostava do futebol, gostava do samba, gostava de carnaval. A gente fazia política divergente e depois da gente se encontrava e conversava, a gente não era inimigo, a gente era simplesmente adversário. E isso tem que voltar a acontecer no país, e esse é um dos papéis que eu acho que eu posso cumprir nesse país. É tornar a política brasileira mais civilizada, mais humanista, mais democrática e muito mais solidária. Da minha parte, eu quero que os governadores saibam
que a porta do gabinete estará aberta, o telefone estará pronto para atender qualquer demanda e que nenhum governador tenha qualquer preocupação, qualquer cisma de telefonar para falar bem do presidente. Não, precisa telefonar para cobrar do presidente aquilo que o governador entende que deva cobrar. Se a gente vai poder atender ou não, é outros 500. Mas o que não pode é a gente deixar de ter essa reunião e essa ação, essa coisa muito civilizada que o Brasil precisa. É isso aí, a reunião aí com o Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente do Brasil. A gente acompanha, né, já mais destaques aí dessa reunião para ver qual vai ser o desfecho e as decisões tomadas aí a respeito. Pessoal, antes de começar a nossa próxima entrevista, eu trago aqui uma notícia para você aí de Itabuna, que é a escola profissionalizante que está ofertando vaga em 7 cursos, tá? A escola profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro em Itabuna abriu as primeiras vagas para curso em 2023, as matrículas vão começar na próxima segunda-feira, dia 30, segunda-feira agora, com atendimento das 8 às 17 horas na sede de instituição, na rua São Vicente de Paula, centro, em frente ali à sede da EMASA, né? Permanece ali no mesmo local. Então, para quem tem interesse, o primeiro dia de matrícula será para quem deseja fazer o curso de corte e costura. O cronograma seguirá na terça, no dia 31, com matrículas para artesanato, bordado e pintura. O curso de cabeleireiro receberá inscrições na quarta-feira, dia 1º, na quinta-feira, dia 2, será a vez dos cursos de manicure e crochê. A inscrição no curso de arte culinária será na sexta e as matrículas continuarão aí no dia 6 e 7 com cursos de estética e informática. O início das aulas está marcado para o próximo dia 13 e para se matricular é muito simples, viu? É necessário levar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e o número do NIS. Além da documentação anterior, os cursos de estética e cabeleireiro exigem idade mínima de 16 anos e ensino fundamental aí completo. Então, para você que tem interesse em ingressar em um desses cursos, ficar atento aí às datas, né, de inscrição. E vamos que vamos. A gente vai iniciar agora a entrevista a falar sobre o Janeiro Branco. Como eu falei para vocês, todo mês a gente sabe que existe uma determinada cor e um determinado assunto a ser tratado. Esse mês de janeiro é o branco, que fala diretamente aí sobre a saúde mental. Eu estou aqui com a psicóloga Lara Roberta e ela vai estar conversando com a gente sobre um assunto que realmente tem afetado a vida de muitas pessoas, né, Lara? E que tem aí surgido várias doenças, assim, de cunho psicológico e tudo parte aí pela falta da saúde mental. Exatamente. Bom dia, Carol. Bom dia ao pessoal de casa que está nos acompanhando, né? É muito importante, Carol, a gente ter espaços como esse para abordar assuntos que, infelizmente, acompanham ainda tantos tabus, tantos preconceitos, né? Tantos estigmas. E que bom que temos uma campanha e um mês aí totalmente dedicado a abordarmos essa temática tão importante, indispensável e atual, né? Na vida de todos nós. Com certeza. Ô Lara, depois da pandemia, você acredita que piorou a questão da saúde mental? Temos estudos que comprovam que sim. Então, os números aí, né, dos casos de ansiedade, de depressão, infelizmente aumentaram, né? E assim, o que é preocupante, e justamente por isso, não deveria ainda ter tanto tabu acerca desse tema, uma vez que os estudos, as pesquisas comprovam, né, o aumento dos casos e também, Carol, muita gente não sabe, mas nós somos um dos países com mais casos de ansiedade e depressão no mundo. Então, olha o quão preocupante, né, é isso. Então, que bom que nós temos uma campanha, né, como o Janeiro Branco, que o que é o Janeiro Branco? Ele é um mês totalmente dedicado para que a gente possa alertar mesmo a população, informar e sinalizar que a saúde mental ela também importa, né? Que não é só cuidar da saúde física, nós precisamos também cuidar da saúde mental, né? Porque não existe saúde física sem saúde mental, né? Ambos aí se complementam. Então, o Janeiro Branco, ele é um movimento social que tem como objetivo essa construção de uma cultura, né, na nossa sociedade mesmo, de falarmos sobre isso e darmos a devida importância. Esse movimento, nós já estamos na 10ª edição, foi criado por um psicólogo, né, o Leonardo Abraão. Cada ano ele propõe uma temática, e o tema desse ano foi A Vida Pede Equilíbrio. O que eu achei bem legal, bem oportuno. Impactante também, sim, né? Principalmente depois de uma pandemia.
porque estamos aí ainda aprendendo a viver, né, num novo mundo, um novo normal. Então, enfrentamos uma pandemia enquanto sociedade, né, estamos presenciando momentos históricos, então as coisas têm acontecido em uma velocidade, não, tudo acontece muito rápido. Então, para a gente conseguir acompanhar esse ritmo, essas mudanças, a gente precisa mesmo estar aí com a saúde mental em dia. Com certeza, e é muito difícil. Essa parte do equilíbrio é algo muito importante, porque é como você falou, não adianta você cuidar do físico quando o mental não vai bem. E como o mental afeta todas as áreas da vida, não é, Lara? Exatamente, Carol. E é curioso, porque a maioria das pessoas, elas não tem tanta resistência ao cuidar do colesterol, né? Se preocupar com o colesterol, com as taxas de açúcar, com a pressão arterial. Mas e com a saúde mental? Temos essa mesma preocupação, esse mesmo cuidado? Infelizmente, ainda não. Deveríamos já começar a pensar, né, de uma outra forma, até porque a própria OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, hoje ela reformulou o seu conceito de saúde. Antes, saúde estava muito direcionado à ausência de doenças. Hoje, a OMS ela já entende, né, a saúde como um equilíbrio entre 3 áreas, que é a saúde mental, a saúde física e a área social, né, a física e o mental. Então, se nós precisamos ter que essas 3 áreas, esses 3 estados, esses 3 componentes estejam em equilíbrio e conversando entre si. Porque se você cuida só de uma área e a outra está negligenciada, em algum momento esses prejuízos irão aparecer. É verdade, viu? E a gente tem visto aí muitos danos justamente pela falta desse equilíbrio, né? Acho que as redes sociais ajudaram ainda mais com tudo isso, esse novo mundo, com a convivência com mais pessoas, que hoje você se conecta com várias pessoas, com várias opiniões. Eu percebo que às vezes, Lara, tem agravado essa situação. Você está passando por uma situação difícil, aí você observa a vida do outro e ele tem aquela vida perfeita ali no Instagram e você se pergunta, né? Por que minha vida tá tão assim desse jeito e a do outro tá daquele? Que às vezes não é a verdade, né? Não é uma realidade. Sim, e é até injusto, Carol, né? Inclusive, esse é um dos pontos que está em uma das dicas que eu trouxe para o pessoal de casa hoje, que está nos acompanhando, para algumas coisas que a gente pode fazer aí no nosso dia a dia para tentar construir, né, uma vida mais equilibrada, mais leve. Lógico, não há receita de bolo, né? Não tem como você falar, faça isso e sua vida vai estar perfeita, até porque a vida perfeita não existe. Então, uma das dicas é essa, é entender e aceitar que a vida ela é dinâmica. Então, assim, terá momentos bons, terá momentos ruins, terá momentos de frustração, terá momentos de muitas alegrias. E evitar essas comparações, principalmente hoje com a internet, com as redes sociais, onde muitas vezes a gente começa a se comparar, né, uma comparação injusta, onde você compara 24 horas do seu dia com recortes da vida da outra pessoa. Sendo que no Instagram, por exemplo, a pessoa só mostra o que ela quer. Ela vai mostrar as conquistas, né, geralmente, a parte que ela considera as partes boas. Mas os dias dolorosos, e os dias tristes, né, e os desafios que ela enfrenta. Então, é até injusto você comparar 24 horas do seu dia com recortes da vida de outra pessoa, né? E inclusive, esse tem sido um dos maiores motivos hoje de adoecimento, de sofrimento das pessoas, são essas comparações, de muitas vezes pensar por que a vida do outro é perfeita e a minha não, por que nossa, olha, o outro não tem problema, tá tudo bem, e por que isso acontece só comigo? Então, quando a gente sai também desse lugar de muitas vezes até de vítima, de achar que aquilo só acontece com a gente, né, que não acontece com o outro, as coisas começam a ficar mais leves. Então, é enxergar a vida da forma que ela é. Imperfeita, mas que ainda assim vale a pena ser vivida. Ô, Lara, às vezes eu fico observando assim, eu não sei hoje o que é pior. Porque tem pessoas que elas aceitam as imperfeições da vida e vão passando ali por aquela fase. E já tem outras que são essas aí que tenta encarar a vida de forma perfeita e mostrar só o lado perfeito da vida. E ultimamente a gente tem visto que essas pessoas que cometem suicídio são justamente pessoas que aparentavam ter uma vida perfeita. Você, assim, como especialista, como psicóloga, como uma pessoa aí da área da saúde mental, uma profissional, eu queria saber hoje o que é pior, você fechar os olhos ou você encarar? Porque quem fecha os olhos, às vezes eu percebo que, infelizmente, fica com aquela remorso ali dentro de si, tentando aparentar uma vida perfeita. E tanto que quando acontece um caso de suicídio como esse, todo mundo se assusta. Nossa, mas fulano era tão feliz e tal. Como perceber assim e ajudar também uma pessoa passando por isso?
Nesse caso de qual é o ideal é como eu disse, é você aceitar que a vida ela é dinâmica e ela vai alternar entre esses momentos. Porque a partir do momento que você tira esse conceito de que a vida é perfeita e que não pode ter frustrações, que não pode ter desafios, que não pode ter momentos ruins, você já começa a encarar as coisas de uma forma mais realista. Então você já meio que se prepara porque você sabe que em algum momento vai acontecer. E que aquilo não acontece só com você, né? Aquilo acontece com todo mundo. Então, e a questão da saúde mental, Carol, está muito relacionada. Muitas vezes as pessoas acham, né, que saúde mental é apenas a ausência de transtornos e doenças. E não, saúde mental, né, ela está mais relacionada a um estado mental, onde o indivíduo ele tem capacidade, né, tem ferramentas, tem habilidades para lidar frente aos desafios normais da vida. Então, está muito relacionado à forma como o indivíduo enfrenta aquilo que te acontece. Então, assim, não é a situação em si, é como você reage a isso, como você está preparado para lidar com isso. Um exemplo disso é a pandemia, né? Voltando para a pandemia, a situação foi a mesma para todos. Né? O mundo viveu uma pandemia, mas a reação de cada um foi individual. Né? Tiveram pessoas que desenvolveram ansiedade, depressão. Algumas outras pessoas já começaram a aproveitar a oportunidade de estar mais tempo em casa, abriram o seu próprio negócio, mudaram de área de atuação. Então, assim, tá vindo com uma mesma situação, pode proporcionar respostas diferentes. É verdade. Então, tá muito relacionado com as habilidades e ferramentas que você tem frente aos desafios da vida. Às vezes a gente não percebe, né, assim, quando a pessoa está com a saúde mental abalada, passa despercebido, até pela correria do dia a dia. Aí, assim, como a pessoa faz para perceber que às vezes o outro ali não está bem, a saúde está abalada? Qual o pontapé inicial? Pronto, quando você observar mudanças no comportamento, né? Então, assim, quando você perceber uma tristeza profunda, você vê que a pessoa, ela começa a não sentir mais prazer, né, em atividades que antes eram prazerosas para ela, a pessoa começa a se isolar, começa a não querer ver os amigos, começa a não querer estar com os familiares. Então, assim, são muitos os fatores. Não quer dizer que se você acordou em um dia e você está se sentindo triste, você tem depressão. Tristeza não é depressão, né? Então, assim, é a prevalência dos sintomas, né? A constância. Então, assim, o tempo passa, esses sintomas não melhoram, na maioria das vezes vão se agravando e desencadeando outros sintomas. Então, esse é um bom indício de que você deve procurar mesmo uma ajuda profissional. E até os amigos também estarem atentos, né, no comportamento do amigo. E também, cara, eu acho interessante a gente falar sobre uma coisa. Que a gente possa estar mais empáticos uns com os outros, porque de julgamento o mundo já está cheio. Então, assim, que tal você começar a ouvir mais o seu amigo, né? Prestar atenção no comportamento dele, prestar atenção no que ele tem para te falar, na dor dele, se colocar um pouquinho no lugar dele, porque às vezes o que não dói em você, dói nele, e não quer dizer que aquilo não seja um motivo plausível para dor, e não quer dizer que ele não esteja em sofrimento. E muitas vezes as pessoas não comentam até com os próprios familiares e amigos, por medo do julgamento, de serem taxados como fracos. Isso. Então, é importante que você tenha essa rede de apoio, que inclusive é uma da outra dica para o pessoal de casa, ter bons relacionamentos. Tenha relacionamentos saudáveis com familiares, com amigos, relacionamentos amorosos, pessoas com quem você possa se sentir segura, pessoas com quem você possa confiar, pessoas com quem você possa mostrar suas vulnerabilidades, tanto para comemorar nos momentos de alegria e também dizer, eu não estou bem, tem acontecido tal coisa na minha vida, acho que as coisas não estão legais. Então é importante, né, que estejamos mais atentos, né, às dores do outro. Porque muitas vezes você vê a pessoa sorrindo, mas você nem imagina as lutas, a batalha que ela trava ali por trás daquele sorriso. Com certeza. Você falou uma coisa importante. A vida aí é de altos e baixos. Sim. Vai acontecer os momentos difíceis, mas não significa que não vai vir os momentos aí de você vencer, os momentos bons, né? Sim, e entender também, Carol, que se até os momentos felizes eles passam, né? Então, que dirás os dias difíceis? Verdade. Então, da mesma forma que os momentos bons eles passam, os difíceis também. É entender como algo passageiro, é momentâneo, mas não quer dizer que a sua vida toda vai ser resumida aquilo. Entender que é algo que está acontecendo naquele momento, mas que logo depois as coisas vão mudar, né? Nossos batimentos cardíacos, por exemplo, eles vão ir de forma linear? Não. Então, se até os nossos batimentos, né, pra gente estar vivo, precisa dos altos e baixos, quem dirá na vida, né?
Outro exemplo também, o dia. Tem dia que você acorda, tá aquele dia bonito, ensolarado, às vezes do nada o tempo fecha, começa a chover, então é normal que tenha, né, essa alteração. E quando a gente começa a entender dessa forma, que por mais que seja um momento difícil, seja um momento doloroso, claro, mas entender que é algo que não tá no nosso controle. Além das comparações, né, que acabam trazendo muito sofrimento, essa questão de achar que a gente dá conta de tudo, que a gente tem um controle de tudo. Nós estamos vivendo um momento onde a gente quer ter o controle de tudo, mas nós não temos controle de tudo. Então, quando você aceita que tem coisas que estão ao seu alcance e tem coisas que, infelizmente, não estão, você vai precisar lidar com aquilo, aí a vida começa a fluir de forma mais leve. É verdade, viu, Lara? O título escolhido pelo Janeiro Branco, A Vida Pede Equilíbrio, como eu falei, foi algo muito forte. E eu queria que você listasse, assim, algum tipo de dica para manter a vida em equilíbrio. Você falou que trouxe aí alguns, Isso. Aí eu já pontuei essas duas, né? Que a importância de você ter bons relacionamentos, né? Relacionamentos saudáveis. A outra dica que já foi dada foi a respeito da gente entender que a vida ela é dinâmica, que ela não é perfeita. Então, começar a parar com essas comparações, com achar que a gente tem o controle de tudo. A terceira dica é a importância do autoconhecimento, Carol. Sim. O quão é importante a gente se conhecer, reconhecer nossos limites, nossas potencialidades, nossas fragilidades. Então, a partir do momento que você começa a entender o que é que te tira do sério, o que é que te causa raiva, né? O que é que te tira do seu eixo, como é que você tem lidado, né, frente às suas emoções, frente ao que te acontece. Então, para a gente conseguir responder esses questionamentos, a gente precisa se conhecer. A gente precisa reconhecer nossas potencialidades e limitações. E uma das melhores ferramentas que nós temos hoje para o autoconhecimento é a psicoterapia, né? Para você conseguir entender. Porque na psicologia, Carol, nós entendemos o seguinte, que não é o que te acontece, é como você lida com o que te acontece. Que foi aquele exemplo que eu dei, que a situação às vezes é a mesma para todos. Mas a reação de cada um é diferente. E a nossa reação ao que nos acontece está inteiramente ligado ao estado da nossa qualidade de saúde mental. Então, como é que você tem percebido, né? Tá ligado às suas crenças. Como é que você tem percebido a você mesmo, o outro, ao mundo? Então, tá muito relacionada a esse momento que você tá vivendo. Então, por isso a importância do autoconhecimento. Outra dica super importante, que todos os profissionais da área de saúde, né, médicos, psicólogos, nutricionistas, sempre pontuam, é a questão de hábitos saudáveis. O quanto isso faz a diferença na vida como um todo, né? Só tem benefícios. Então, a alimentação saudável, a prática de atividade física. Nós temos muitos estudos que comprovam a importância da atividade física no tratamento da ansiedade, da depressão. Então, é um grande aliado, né, na remissão desses sintomas. O que não quer dizer que a pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física, ela vai simplesmente começar a todos os dias se comprometer a fazer 1 hora de exercício? Não. Você pode começar com metas realistas. Então, se você tirar 20 minutos do seu dia para fazer uma caminhada, já é melhor do que nada. Se você se comprometer a caminhar, a fazer alguma atividade 3 vezes na semana, já é melhor do que nada. Então, a gente trabalhar também dentro desse conceito, né, de entender que a vida não é perfeita e que não dá pra gente fazer tudo da forma como a gente gostaria, mas fazer dentro das suas possibilidades. Mas o importante é que você faça. Então, você vai tirar o açúcar da sua vida, o sal da sua vida? Não, você pode tentar diminuir refrigerante. Então, durante a semana, dá uma equilibrada, deixa mais para os finais de semana. Então, tudo está no equilíbrio, né? Desde tanto os excessos quanto as ausências é o que acaba sendo aí prejudicial. Então, a gente tem que se atentar ao equilíbrio. E outro fator também dentro aí dos hábitos saudáveis é a questão da qualidade do sono. A importância, Carol, da gente dormir bem. Então, invistam na qualidade do sono de vocês. E o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do nosso sono? Ter uma rotina para dormir. Então, ter horário e para você dormir, para acordar, é muito importante, né? Tanto é que o nosso próprio corpo chega uma hora que ele já entende o horário de você dormir e acordar, que nem precisa de despertador. Quando tem uma rotina é bom, né? Porque na hora certinha você sente sono. Você já sente sono. Então, é muito importante que você tenha horários para você dormir e acordar. Evitar sonecas durante o dia, depois do almoço, porque aquilo ali pode acabar afetando o seu sono à noite, né? Pode ser que você tenha dificuldade para dormir na hora certa, então evita dar aquela cochilada durante o dia para você dormir
sem interrupções no período da noite. A alimentação conta muito, então no período da noite tenta consumir os alimentos mais leves porque facilitam a digestão. A questão de bebidas também, principalmente a base de cafeína, né, como café, refrigerantes, Sim. porque eles são estimulantes, eles interferem no sono. E também é muito importante, Carol, você entender que aquele momento do seu sono é um momento sagrado, é o seu momento de descanso. Então, preparar o ambiente para aquele momento. Então, ter cuidado com a questão das luzes, né? Arrumar sua cama, celular principalmente, evitar levar o celular para a cama. Porque muitas vezes fica ali, né, só no feed, atualizando. Então, é uma carga de informações que o seu cérebro não precisa naquele momento. Trabalhar o cérebro, né? Sim, e não consegue dormir. O seu corpo, o seu cérebro, ele precisa entender. Agora é o momento de descansar. Então, se você tá ali só dando informação para ele, ele entende que ele tem que estar trabalhando, ele tem que estar produzindo. Então, o ideal é que você comece a se preparar para dormir, né, dentro daquele horário que você entende que é o melhor para você, 1 hora antes. Então, se você pretende dormir 10 horas da noite. Então, a partir das 9, você já vai começando a dar essa desacelerada. Já resolve o que você tem para resolver no celular e na hora de dormir, evite levar o celular para a cama. Né? E às vezes também chegou uma notificação, aí vai olhar o que é. Então, entender que naquele momento é o seu momento mesmo de descanso e a importância de você ter um sono reparador. Até para sua disposição no outro dia, para sua produtividade, né? E uma outra dica que também está até muito relacionada a essa questão do descanso é a importância de momentos de lazer e de pausas. O quanto é importante. Porque nós estamos vivendo hoje, né, numa realidade onde essa produtividade exagerada tem sido romantizada. Então, muitas vezes, tem sido associada até a sucesso, né? Então, a pessoa que ela trabalha muito, que ela faz muita coisa, que ela não tem tempo para nada, acabaram romantizando isso. E isso causa prejuízos, né? Físicos e psicológicos. Então, a coisa tá de um jeito que a maioria das pessoas hoje estão se sentindo culpadas por descansar. Então, às vezes, no momento de pausa, eu começo a pensar, eu deveria estar fazendo outra coisa, eu deveria estar adiantando tal coisa do meu trabalho. Então, tem essa dificuldade até do momento de relaxamento. Estão entendendo as pausas e o descanso como algo opcional ou como um luxo. E não, é uma necessidade do nosso corpo, né? Não é algo opcional, é o que o seu corpo precisa. Nós precisamos descansar, nós somos feitos para produzir, mas também precisamos das nossas pausas. Até porque a pessoa que não consegue relaxar, né, não tem esses devidos descansos, vai afetar a produtividade, vai afetar a memória, vai afetar a atenção, vai afetar o humor. Então, a pessoa, quando ela não descansa, quando ela não consegue ter esse momento de qualidade, ela fica mais irritada, ela fica mais estressada, ela fica mais ansiosa. Então, olha a importância, né, de termos esses momentos. E momentos de qualidade, Carol. Então, busque ficar mais com sua família, com seus amigos, dê atenção ao seu animal de estimação, faça coisas que você gosta, tire um momento para você, desconecte um pouco das redes sociais, vai aproveitar o dia, ir à praia, né, fazer uma caminhada, ler um livro, coisas que te proporcionem prazer e essa sensação de relaxamento e bem-estar. E evitar também, nos períodos de folga e de descanso, estar conectado às obrigações do dia a dia, porque isso acaba interferindo também nesse momento aí desse descanso. Com certeza. Para você aí que ligou agora a sua TV a cabo, a gente está conversando com a psicóloga Lara Roberta, falando sobre o Janeiro Branco, que está com um tema relacionado à vida, que pede equilíbrio, né? Ela deu aqui algumas dicas muito interessantes e a gente sabe que está difícil realmente manter o equilíbrio. A gente tem visto que um dos maiores casos hoje de doenças é de fato a saúde mental, que não tem idade, né? Tem afetado muitas vezes até crianças, né, Lara? Sim. Podem ser afetadas pela saúde mental? Com certeza. Então, hoje não tem mais, né, idade. Então, nós vemos aí, desde crianças, até por essa questão também do acesso ao celular, à exposição a telas muito cedo. Então, são outros pontos que nós podemos pensar aí. O que é interessante, Carol, né, a respeito do porquê Janeiro Branco, por que o mês de janeiro e por que a cor branca, qual o intuito, né? Nós temos o setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, e por que o mês de janeiro e a cor branca? O mês de janeiro, ele foi escolhido por ser um momento onde as pessoas elas estão mais reflexivas, né, acerca do ano que se encerrou, do ano que começa. Elas estão mais motivadas, né, a traçarem aí seus objetivos, planejarem o seu ano. Então, quem nunca fez suas metas para o novo ano, ou fez suas promessas, nesse novo ano eu vou me exercitar mais, nesse novo ano eu vou cuidar mais de mim. Então, já que é um momento onde as pessoas estão
mais abertas, né, a essas mudanças, a mudarem o estilo de vida, por que não alertarmos, né, a importância de cuidar da saúde mental também, já que é um momento onde as pessoas estão priorizando cuidar muitas vezes da saúde física. Então, vamos alertar que é importante cuidar da saúde mental também. Então, foi pensando muito nesse viés, e isso para todas as faixas etárias, como você mencionou. E a cor branca foi escolhida de forma simbólica por representar uma folha em branco, uma tela em branco. Então, assim, é um novo ano, é um novo ciclo. Um recomeço. Então, assim, novos ciclos trazem pra gente essa sensação, assim, de que agora vai ser diferente, agora eu vou fazer tudo o que eu sempre quis fazer e não consegui. Então, é um momento oportuno pra gente repensar o que a gente tem feito pela gente mesmo, né? O que eu tenho feito por mim, o que eu tenho feito para melhorar a qualidade da minha vida, o que eu tenho feito pelo meu corpo, o que eu tenho feito pela minha mente. Então, isso é muito importante. Extremamente importante. Você também citou aí durante a nossa entrevista que às vezes quem percebe, né, que aquela pessoa está passando por uma situação difícil na saúde mental são as pessoas próximas, os amigos, porque convivem e vê a diferença, né, de como aquela pessoa levava a vida, de como ela se portava diante dos problemas, e desse modo acabou que está mudando e está agindo de uma maneira diferente do habitual. Sim. Eu queria saber como esses amigos conseguem, assim, indicar, orientar essa pessoa a procurar uma terapia, alguma ajuda, sem ofender, né? Porque às vezes as pessoas têm medo de chegar nesse ponto e o outro já entender assim, você tá querendo o quê? Diagnosticar que eu tô com depressão, tá me chamando de louco. Existe muito ainda essa relação de ser louco, né? Quando fala da saúde mental. E não é isso. Todo mundo está sujeito a passar por um problema de saúde mental, assim como a saúde física. E eu queria saber como indicar essa pessoa a procurar uma terapia, assim, quando a gente vê que a pessoa está precisando. Exatamente, né? Então, qual é o momento de procurar ajuda profissional, né? A maioria das pessoas, elas acabam procurando ajuda quando elas passam por eventos, né, traumáticos na vida, que na maioria das vezes são um divórcio, né, uma separação, a perda de um ente querido nesse processo de luto, alguma mudança drástica que teve na sua vida. Então, são muitos os motivos que as pessoas costumam procurar ajuda profissional. Mas são só nesses casos que você deve procurar ajuda? Vai esperar alguma coisa acontecer para procurar ajuda? Não. Como a gente mencionou anteriormente, se você identificar que há uma mudança aí comportamental na forma de agir, é um momento de procurar ajuda. Como você disse, é importante a gente desmistificar, né, que psicólogo não é para doido, né, que terapia não é desabafo, que ansiedade e depressão não é frescura, não é falta de Deus, são problemas mesmo reais, né, que estão aí acometendo a sociedade como um todo, e que é muito importante que a gente cuide, assim como se você tem uma febre, se você tem alguma doença de ordem física, você não vai procurar um médico, você não vai procurar ajuda? Então, a mesma coisa, né, funciona para a saúde mental. E para os amigos, é importante estar atento, né, e entender também que dificilmente a pessoa vai pedir ajuda. Muitas vezes ela vai se sentir envergonhada. Então, você tentar conversar, tá acontecendo alguma coisa, você quer conversar comigo, tem alguma coisa que eu não saiba que você queira me dizer, e tentar mostrando que você tá ali para ele, né? Seja para o que for. Que tal você procurar ajuda? Fiquei sabendo que hoje, né, tem várias formas de terapias, onde pode te auxiliar com a questão da ansiedade, da depressão. Então, você orientar, você conversar e não ir numa forma de julgamento. Acho que está muito na forma como você vai falar, né, com esse amigo. Porque muitas vezes as pessoas vão já no ataque, no julgamento de isso aí é frescura, isso aí é falta de Deus, vai procurar um psicólogo, no sentido de ofensa e não de ajuda. Então é importante você estender a mão para a pessoa que está em sofrimento. E muitas vezes também quero até se oferecer. Você quer, eu vou com você, a gente marca, né? É só uma consulta de avaliação. Chega lá, a gente vai ver se você precisa de acompanhamento ou não. Então é importante que a pessoa, principalmente que está em sofrimento e adoecimento, ela entenda que ela tem pessoas com quem ela pode contar, que ela não está sozinha. Então por isso a importância dos laços afetivos nesse momento, para que a pessoa entenda assim, eu sou importante, tem pessoas que se preocupam comigo, né? Então são aí algumas coisas para a gente se alertar para poder ajudar o próximo. Eu fico muito triste com essa situação ainda das pessoas ligarem muito à imagem do psicólogo,
do psiquiatra a pessoas loucas, a manicômio, Sim. né? A tratamento com choque, sendo que isso não é mais algo assim liberado, né? Pelo amor de Deus. E outra coisa, tem que desmistificar essa imagem, porque saúde mental é algo que todo mundo está sujeito a passar. Sim. Inclusive, esse acompanhamento deveria acontecer desde as escolas, porque os problemas vêm, a gente não tem como dimensionar, nem ver o dia que vai chegar esse problema para se autoproteger. Muitas vezes o problema ele demora a passar e a única pessoa que pode lhe ajudar orientando é um profissional, né? É um psicólogo, ou se a situação estiver em um nível muito drástico, né, Lara? Até um psiquiatra. Se precisar entrar com um tratamento medicamentoso, aí o psiquiatra... O psicólogo ele não pode receitar, no caso, esse tipo de medicamento, assim, tarja preta, né? O psicólogo e o psiquiatra, né, nós trabalhamos juntos, né, visando a saúde mental do paciente. O psicólogo ele vai tratar a partir das sessões de terapia e o psiquiatra através do tratamento medicamentoso. Então nós não entramos com a medicação, não. A parte medicamentosa é do psiquiatra. O que não é nem bom, né? A gente tem visto aí tantas entrevistas e como esses medicamentos viciam, né? Eles às vezes passam a, meu Deus, ser algo assim para a vida. O importante é você tentar buscar ajuda o quanto antes, para não chegar a precisar tomar medicamento para dormir ou para tentar conviver assim realmente no dia a dia, porque a gente sabe que é difícil. A pessoa que está com a saúde mental abalada, ela só quer se isolar. E aí que mora o perigo, né? Quando você quer se isolar do mundo. A gente tem uma pergunta aqui, Lara, de um telespectador, que é o seguinte: a Dilma perguntou: como não adoecer com a correria do dia a dia? É exatamente isso que nós falamos agora, buscar ter esse equilíbrio, né? Entender que por mais com a correria do dia a dia, por mais que você tenha muitas coisas para fazer, você tentar tirar esse momento que vai ser sua válvula de escape. Esse momento até muitas vezes voltado para o autocuidado. Então, olha a diferença que faz, né, no seu dia a dia. Pensa que você teve um dia estressante, de muito trabalho, onde você não conseguiu nem parar para se alimentar direito. Então, quando você chega em casa, você tira ali 20 minutinhos do seu dia, 30 minutinhos do seu dia para dedicar toda a sua atenção a você, a tomar um banho mais demorado, né? Um banho relaxante, fazer uma refeição. A diferença que faz, Carol, no dia da pessoa, você conseguir parar para fazer uma refeição com calma, para você saborear aquilo que você está comendo, porque até isso tem sido afetado, né? Nós estamos num ritmo tão frenético que muitas vezes a gente come ali, nem sente direito o sabor, nem aprecia, às vezes está comendo e mexendo no celular, ou já comendo e pensando que eu tenho que voltar para trabalhar, eu tenho que resolver tal coisa. Então, nós estamos o tempo todo, muitas vezes, voltados para o amanhã, para o depois e o agora. Que tal chamar um pouquinho a atenção agora para o agora, o momento presente? Então, você tira aquele momento para ouvir uma música que você gosta. Então, são pequenas coisas no seu dia a dia que fazem a diferença, que quebram com esse peso que muitas vezes as rotinas trazem para a gente, né? Então, é buscar, não esperar também só os finais de semana para você ter esses momentos de mais leveza. Com certeza. Ô Lara, hoje, como profissional, assim, qual o problema que você vê, assim, em maior número? Carol, algo que tem aumentado muito, né, potencializado muito ultimamente, principalmente aí depois da pandemia, é a questão do estresse, principalmente relacionados ao ambiente de trabalho também. Então nós estamos vendo aí um esgotamento emocional, né, uma exaustão, que assim merecem essa atenção, justamente por esse motivo que a gente estava falando, dessa produtividade excessiva, né, onde às vezes as pessoas têm demandas demais para dar conta, às vezes mais até do que consegue, né, cargas horárias de trabalho assim extensas, muitas vezes só vivem aquilo, respiram aquilo, muitas vezes não conseguem ter momento até para si mesmo, para a família, para os amigos. Então as pessoas têm adoecido muito no ambiente de trabalho. Realmente o ambiente de trabalho tem sido algo desgastante, né? Porque querendo ou não, é uma obrigação que você tem, às vezes você não consegue fugir daquilo ali. Sim. Aí nesse caso, às vezes uma atividade física, ela ajuda, né? Com certeza. Você libera o estresse. Exatamente, porque é aquele momento onde você tem para descarregar toda a carga do seu dia, né? Então, assim, a importância de você ter esses momentos mesmo voltado para você. Porque naquele momento você não vai estar preocupado em mais nada do que acontece na sua vida, a não ser com você e com a sua saúde. Então, por isso a importância de você ter esses momentos dedicados para o autocuidar. Então, é fazer uma caminhada, nem que seja 20 minutinhos por dia ou 3 vezes na semana. É tentar fazer uma refeição com mais calma. É tentar tomar um banho mais demorado. É tentar tirar um momento para você ouvir uma música, ouvir uma reflexão, uma meditação, algo que te traga essa sensação de bem-estar e que seja ali naquela
correria do seu dia, um momento que você fala, agora eu vou respirar um pouco. A gente precisa tirar esse momento até para respirar também, que muitas vezes está tão no ritmo do dia a dia que a gente muitas vezes nem consegue perceber, né, a nossa própria respiração. Então, o próprio fato de tirar um momento para respirar. Não, eu vou parar aqui agora e vou buscar respirar. Então, respira, né, reflete. Então, é importante esses momentos mesmo de pausas, porque senão chega um momento que a conta chega. Porque se tem um desequilíbrio na nossa alimentação, o nosso corpo vai dar indícios, né? Então, se tem algum desequilíbrio em relação ao trabalho, o nosso corpo também vai responder. Então, muitas vezes, os prejuízos serão de ordem física, muitas vezes emocionais, relacionais, começa a afetar o casamento, a relação com os filhos. Então, ó como quando você se atenta apenas a uma área da sua vida, apenas a uma das facetas da sua vida, como as outras ficam prejudicadas. Então, é lembrar que nós somos seres biopsico sócio-espiritual. Então, nós somos compostos por todas essas áreas. Então, nós temos nosso componente social, né, familiar, nós temos nosso componente biológico, nosso componente espiritual e nosso componente psicológico. Então, nós precisamos tentar buscar aí, dar atenção a todas essas áreas para que a gente consiga viver com mais equilíbrio. Poxa, Lara, isso que você falou é muito importante. Eu tenho visto que hoje mesmo, uma dificuldade que as pessoas têm muito grande é de beber água, sabe? Sim. A correria do dia a dia é tão grande que tem gente que passa o dia inteiro sem beber água. Exatamente. E não sente. Você falou, hoje eu não fui no banheiro, hoje eu não bebi água. Então você tem se negligenciado. Então, se você não estiver bem, as outras coisas não vão funcionar. Então, assim, uma dica de ouro que eu trago hoje pro pessoal de casa é: se a sua saúde física e a sua saúde mental estiverem em dia, estiverem sendo assistidas, todas as outras áreas da sua vida serão diretamente afetadas. Porque se você cuida desses dois pilares, você consegue lidar com as outras demandas. Mas se uma dessas duas áreas está prejudicada, com certeza afetará até com que você de você conseguir atingir os outros objetivos. Então é importante que, como muitas vezes usa até nas academias, no CrossFit, né, que é mente sã, corpo são. E é exatamente isso. Os dois precisam estar ali em harmonia para que você consiga lidar com tantas demandas que aparecem pra gente aí no dia a dia. E é incrível como o esforço mental, ele cansa 1000 vezes mais do que o físico, né? Exatamente. Às vezes um trabalho braçal não cansa tanto quanto aquele trabalho ali que você fica 24 horas tendo que raciocinar, trabalhar ali o cérebro. Exatamente. Ô Lara, uma coisa que tem a ver muito com o esgotamento físico e mental é aquela síndrome, né, de burnout. Isso, a de burnout. Que tem se falado muito sobre isso, né? E é o que tem aumentado mesmo. Então, assim, é sobre isso que a gente falou, de às vezes a pessoa ter muitas tarefas para uma pessoa só, que a gente tem percebido muito isso hoje nas empresas. Às vezes é um funcionário só para dar conta de muitas funções, né? Então, assim, a sobrecarga mesmo. Então, a questão da carga horária. Então, são muitos os fatores que acabam aí trazendo esses prejuízos para o trabalhador, para o indivíduo, né, em si. Com certeza. Olha, foi uma entrevista muito esclarecedora. O nosso horário, infelizmente, está chegando ao final, mas eu queria que a gente tenha muita coisa, é um assunto tão vasto, né? Temos muitas possibilidades. Assim, eu queria entrar antes de terminar na parte da ansiedade, que a gente tem visto que é algo que tem crescido muito. Sim. E a ansiedade é algo que tem afetado o equilíbrio, né? Diretamente. Você vê que a ansiedade, ela afeta cabelo cai com a ansiedade. Exatamente. E aí já mexe com a coisa da autoestima da mulher, uma coisa vai levando a outra, realmente é uma bola de neve. Sim. Lara, como assim? A ansiedade, ela tem tratamento? Como tratar a ansiedade e tentar viver o equilíbrio aí da vida? Terapia e medicamento. Então, hoje o maior aliado da ansiedade, né, é você buscar ali o acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, que eles vão avaliar, né, como eu expliquei. Psicólogo e psiquiatra trabalham em conjunto. Eles vão ver qual é o melhor tratamento para o paciente. Então, se precisa entrar com a medicação, se não precisa, qual a dosagem. Então, por isso também, Carol, a importância de você procurar um bom profissional. Né? Porque, como você falou, que muitas vezes a gente ouve muitos relatos de que só fez um tratamento medicamentoso, ou muitas vezes a pessoa, né, teve algumas reações ao medicamento. Então, a importância de você ter um atendimento personalizado de acordo com a sua necessidade daquele momento. Então, hoje o principal, a forma que você tem de tratar a ansiedade é buscando mesmo esses profissionais. E essas dicas que a gente trouxe hoje ajudam muito na questão de você conseguir controlar, né, os sintomas, principalmente a atividade física. Hoje a atividade física é um dos grandes aliados no tratamento aí, da redução, né, na remissão dos sintomas de ansiedade. Sim. Ô Lara, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal de casa que tá passando por algum problema, que tá difícil, que tá sentindo a saúde mental abalada, né?
Então, vale lembrar, né, que Janeiro Branco é um mês de conscientização, mas não quer dizer que a gente só vá se atentar aos cuidados com a saúde mental nesse mês. Então, nós devemos ter atenção com a nossa saúde como um todo, por todo o ano, né? Então, assim, o alerta é agora, mas os cuidados precisam ser durante aí todo 2023. Então, que tal colocar como meta para 2023, né? Janeiro não acabou ainda dá tempo de você fazer sua lista de metas e colocar como prioridade cuidar da sua saúde mental. E respondendo ao que Carol me perguntou, para a pessoa que hoje não consegue, por algum motivo, pagar um tratamento com um psicólogo, nós temos algumas opções. Você pode buscar, né, os centros de referência da sua cidade, do seu bairro, como os CRAS, por exemplo. Nós temos nas faculdades, clínicas e escolas que são alunos que já estão para concluir, que eles fazem esse atendimento. Aqui no nosso município nós temos a Unime, a FTC, que agora são o Nex e a Anhanguera, onde você pode estar entrando em contato para se informar, né? São atendimentos gratuitos. E tem também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é através do 188, onde você pode entrar em contato a qualquer momento, né? Funciona 24 horas por dia. E lá você vai ter, né, alguém para te ouvir, para te amparar, para te acolher, através do chat, de ligação e por e-mail também. Então, essas são aí algumas possibilidades para quem, por algum motivo, não consiga, né, pagar uma terapia. Com certeza. A gente falou aí sobre o Janeiro Branco, a vida pede equilíbrio. Lara, foi uma entrevista muito esclarecedora, viu? É tão bom falar Carol, com uma profissional que realmente tem propriedade de falar do assunto, conseguiu deixar tudo bem explicado, bem esclarecido. Foi excelente. E você que está me assistindo, a gente falou aqui com Lara e agora a gente vai com um vídeo aí de Raquel Rocha, nossa psicanalista. Bom dia, Raquelzinha. Olá, Barbosa. Olá, espectadores do TVI News. Eu trouxe hoje uma história para a gente poder refletir sobre o que é ser pai, sobre o que é ser mãe, sobre os filhos que querem crescer rapidamente, nem sempre estão preparados. E a história começa assim. Todos os anos, os pais de Martin levavam-no para visitar a avó no verão. Martin ficava com a avó e os pais voltavam para casa no mesmo trem no dia seguinte. Um dia a criança disse aos pais: "Eu já estou bem crescido. Posso ir sozinho para a casa da minha avó?" Depois de uma breve discussão, os pais aceitaram. Foram para a estação e, enquanto esperavam o trem, seus pais davam-lhe orientações, enquanto Martin repetia: "Eu já sei, vocês já me disseram isso 1 milhão de vezes." O trem estava prestes a sair e o pai murmurou algo em seus ouvidos: "Filho, se você se sentir mal ou inseguro, isso é para você." E colocou algo no bolso do menino. Agora Martin estava sozinho dentro do trem, como queria, sem os seus pais pela primeira vez e se sentindo independente. Admirava a paisagem pela janela. Ao seu redor, alguns desconhecidos se empurravam, faziam muito barulho. Eles entravam e saíam do vagão. O supervisor fez alguns comentários sobre o fato do menino estar sozinho. Uma pessoa olhou para ele com olhos de pena. Martin se sentia mal a cada minuto que passava. Ele estava com medo. Abaixou a cabeça, se sentindo inseguro e sozinho. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Então, lembrou-se que o pai lhe colocou algo no bolso. Tremendo, procurou o pedaço de papel e, ao encontrá-lo, leu: "Filho, eu estou no último vagão." Os pais não são chatos, não são pegajosos, não são repetitivos. Eles apenas querem cuidar dos filhos. E por mais que os filhos não queiram essa proteção, essa presença, esse conselho, os pais sempre estarão dispostos a dar. E acreditem, não importa se temos 10, 20, 40 ou 60 anos, nós sempre precisaremos dos nossos pais. Agradeça se os seus ainda estiverem vivos e se estiverem sentados no último vagão. É isso aí, você viu a nossa amiga queridíssima psicóloga, psicanalista Raquel Rocha jogando duro aí, né? Sempre deixando um assunto muito relevante, né? Para você que ama a psicologia e para você também que precisa do psicólogo, né? O psicólogo hoje
é uma peça fundamental para o nosso desenvolvimento humano. Eu sou o Charles Williams, né? Carolzinha já saiu aqui e nós vamos começar o quadro Dicas Musicais com Charles Williams. Vamos voltar agora com força total em 2023 aqui pela TVI, no programa TVI News, né? E hoje eu estou com o meu amigo Chico Vibração. Nós vamos falar sobre som, sobre mixagem, sobre áudio, sobre energia, sobre elétrica, eletrônica. Vamos falar sobre um bocado de coisa. E aí, meu amigo Chico, tudo bem com você? Bom dia, amigo Charles. Graças a Deus, tudo ok. Me diga uma coisa. Esse mundo da mixagem é uma coisa muito interessante, porque o áudio, ele permeia muitas áreas diferentes, né? Desde a música até a publicidade, a sonorização ao vivo, som ambiente, som residencial, som automotivo, né? E as pessoas acham que a mixagem ela só está no âmbito onde tem uma banda tocando, né? Mas a mixagem ela vai muito além. Inclusive quando você instala um som automotivo, um carro, você que é especialista, você tem que fazer uma boa mixagem para que os alto-falantes dentro do carro eles emitam o som de uma maneira coerente para que um não cancele o outro, né? Porque existe o cancelamento, né? E falando nisso, nós temos muitas coisas na área tecnológica que vem avançando muito e vem nos trazendo muitos benefícios, né? Só que muitas vezes a pessoa não evolui no estudo e vai ficando para trás, né? Então a gente está aqui hoje para falar sobre a evolução da mixagem. Você tem uma banda, vamos para o básico, você tem uma banda, baixo, violão, teclado, guitarra, bateria, percussão, a voz principal e 3 back vocais. Cada um tem suas frequências, cada um você vai comprimir de uma forma, equalizar de uma forma, cada um você vai usar a panorâmica para colocar para um lado, para o outro lado, né? Tem o master que você vai trabalhar tudo certinho ali, tudo, né? E tem vários instrumentos, vários tipos de microfones, né? Mas vamos para o básico. Como é que acontece quando você pega um microfone desse que você está com ele na mão aí? O que é que acontece na hora que você fala nele para poder o som chegar no equipamento, fazer todo aquele processamento e voltar para o nosso ouvido? Começa aí como a gente fala, né? Já no nascer, a gente já começa a ouvir a batida do coração da mamãe, né? Então o que é que acontece quando você liga o microfone na mesa? Tem um sinal, tem impedância, tem comprimento de onda, né? Até chegar aí aos alto-falantes, passa pelos amplificadores, pelos processadores, pelos gates, e aí vai, né? Isso. Então, ou seja, ele transforma as ondas sonoras em impulsos elétricos, né? Que vai para os condutores, né? Faz o processamento todo e volta novamente para a gente. É engraçado que hoje nós temos as interfaces de áudio, né? As chamadas placas de som, onde quando você vai gravar, você liga ali um microfone ou um instrumento e existe um tempo em milésimos de segundos para que esse processo todo aconteça e volte para a gente como onda sonora. Isso a gente chama de latência, né? E as melhores interfaces, elas têm latências mais baixas, algo em torno de 64 milésimos de segundos, que ao nosso ouvido é imperceptível, né? Mas a maioria delas que estão no mercado hoje aqui no Brasil, o pessoal utiliza, elas estão em torno de 250 milésimos de segundos, né? Para que você tenha um bom ajuste. Às vezes o cara fala, mas o meu computador aqui, o áudio está estralando e tudo. Está estralando por quê? Porque a latência está baixa demais para o que o equipamento precisa para usar. Então você tem que aumentar a latência. O que é que acontece com a latência alta? Acontece que quando você toca um instrumento para gravar lá no sistema, ele vai chegar com a nota atrasada, né? Essa latência, ela é o tempo que leva para tudo ser processado e voltar para a gente. Então, na hora que você toca no instrumento, que ele faz o processamento que volta, a gente ouve um pequeno atraso, né? E isso daí, às vezes, o cara quer ver o custo-benefício. Eu quero comprar uma interface de áudio que ela é mais barata e tal, e não sei o quê, mas ela vai ter esses problemas de latência, vai estralar e tudo. Para você fazer um trabalho com um nível melhor,
você vai sofrer. Quando você compra uma interface melhor, com uma latência mais baixa e tudo, você nem vai perceber isso aí, você vai gravar, processar e tudo. E dependendo, né, se você gravar a 24 bits, né, que é o que todo mundo grava, né, a 48K, que é a qualidade de um DVD, beleza. Dá pra, dependendo da máquina, dá beleza. Um computador com uns 4 GB de RAM aí, que já é obsoleto, né, pra você olhar no nosso Hoje é. né, é obsoleto, mas dá pra trabalhar, né. Um processador aí i5 de 10ª geração já trabalha bem. Mas se você for trabalhar 96K, né, a 192, aí, meu irmão, né, porque 1 minuto de áudio já vai dar quase 1 giga, dependendo da quantidade de canais que você gravar, né. A gente está falando agora do mundo digital. Aí a gente vem. O áudio analógico, você fazia esse percurso, né? Você joga lá, ele faz o processamento e tal e volta. E o digital? Tem muito mais questões, né, para serem analisadas e resolvidas. E como que isso acontece? No analógico é muito mais fácil, né? Digital nada mais é do que um arranjo que nós fizemos que a gente fala o ser humano, para melhorar a tranquilidade como é que se fala? De melhorar nosso trabalho, né? Mas tem muita coisa que ainda a turma não conhece, porque quando a gente fala assim, digital, mas digital por quê? O que é digital? Né? O analógico está acostumado com o analógico, um teste analógico, porque tem ponteiro. E o digital tem números, mas a configuração deles é a mesma, o trabalho é o mesmo. O que muda é só o tempo de trabalho, né? Sim, sim. Mas na leitura do áudio, quando você está fazendo aquela leitura lá, no analógico é o VU, né? VU. Né? VU. No digital... É LED, já display é de LED. Já é o speed LED. Então, quando você vai ler, por exemplo, tem uma diferença do analógico, a leitura, para o digital, né? Pelo menos na questão de gravação, quando você, no analógico, você chegou no 0 dB, que é o volume ideal, né, pra gente ouvir, com a pressão sonora tudo bonitinho. No analógico você ainda pode ir até mais 18, né, dependendo do equipamento, até mais 22 dB. Isso. Né? Isso. Que a gente chama daquela esquentada no som, né, o punch, como a gente costuma dizer. Para que o som fique gostoso e agradável e tudo, né? No digital, não. No digital, você não pode passar de 0 dB, porque você passou do 0, 1 milímetro que passar, ele já estrala. Distorção total. Então, há a diferença de calibração para você calibrar o equipamento, né? Porque enquanto no analógico você está em 0 dB, no digital aí você vai estar em menos 11, menos 12, mais ou menos, para fazer esse equilíbrio, que é onde você vai ter esses 12 decibéis aí até 0, que a gente chama da quintura do analógico, né? Onde você vai trabalhar mais os limiters, os compressores, para você esquentar mais o som, onde você vai colocar um loudness melhor, que é o subgrave, para deixar o som mais pesado, daquela pressão, né? E isso daí é uma coisa que a gente tem deixado um pouco de lado. Eu falo a gente, os profissionais da área do áudio, porque hoje muito se aprende a usar o equipamento. Surgiu aquela mesa digital, né? O pessoal tem usado muito aqui no Brasil, em muitas empresas de som, a CL, né, da Yamaha, né, M7CL. Hoje outros já entraram na QL, né? Tem a QL5, a QL7, né? E já tem a TF. A TF, que é uma mesa maravilhosa. São mesas que tem muitos recursos, já dá para fazer muitas coisas. E as pessoas tomam cursos para mexer com o equipamento. Então, você sabe aonde está o fader, você sabe aonde está o compressor, você sabe aonde está o equalizador, você sabe onde está o gate, você sabe onde está, mas você não sabe operar. Por quê? Porque você não conhece o áudio na sua essência, né? Tem muitos técnicos de som que eles já trabalham com isso até há um certo tempo, né? Já trabalham até em empresas de som, e muitas coisas eles deixaram passar. Muitas vezes por insegurança de conversar com outros técnicos sobre o assunto e ele deixar
a percepção de que ele não conhece aquilo ainda. E isso daí é perigoso, porque você chega num lugar onde você tem um local aberto para você sonorizar, você deixa o som todo bonitinho ali dentro do que você conhece. E daqui a pouco, quando você passa o som com a banda tudo, à noite você vai tocar, a temperatura baixou, a posição do vento mudou, né? A direção do vento mudou, né? O piso, dependendo de como que é o piso, tem lugares que é um piso de cimento, tem lugar que é concreto, tem lugar que é areia mesmo, se você estiver na praia, algum parque de exposições, tem lugar que é grama, né? Se o piso umedecer também modifica tudo isso daí. E aí? O conhecimento que você tem de mexer naquele botão vai resolver isso daí? Meio complicado, né? Então a gente tem que falar sobre essas coisas, né, Chico? Verdade. A questão é que às vezes até as pessoas se preocupam em aprender a mexer no equipamento, mas não entende da essência, que é você entender como funciona a voz, aquele comprimento de onda. Tá lá um tenor cantando lá e o cara fala assim, cara, hoje eu tô pifado, me ajuda aí, eu vou cantar com um tom acima. Mas o cara fala assim, tom acima, eu não sei, a voz dele é um tenor, mas eu não sei o que é um tenor. Exatamente. Aí vai ficar difícil ele ajudar o camarada a ele cantar um tom acima, que ele já disse que um tom acima. Então, eu que sou técnico na área lá que estou ajudando ele, eu tenho que ter a certeza de que o tom dele lá, ele quer 6 dB, quer uma oitava acima, que eu vou ter que ir na mesa fazer alguma coisa para deixar ele seguro, porque ele está pifado. Exatamente. E aí onde entra o conhecimento geral, né? Exatamente. A gente tem visto que muitas vezes os técnicos, eles não conhecem as frequências básicas de cada fonte sonora. Sim. Né? E às vezes quando você vai falar de fonte sonora com a pessoa, ela até olha para você assim, né? Tá gostando de minha cara. Fonte sonora nada mais é do que a fonte de onde sai o som. Isso. No caso, nós aqui, né, somos dois seres humanos, a fonte sonora é a nossa caixa torácica, a nossa caixa craniana, né? O ar que sai do nosso diafragma, que vibra na nossa corda vocal, e o som da nossa voz sai. É a fonte sonora. Depois disso, a gente vai amplificar essa fonte sonora com um microfone, que vai para um amplificador, uma mesa de som e tal, fazer uma estrutura de ganho, uma compressão certinha e tudo para o som chegar lá. Então, cada fonte sonora tem suas propriedades. Você sonorizar uma voz como a minha, que não tem grave, é diferente de você sonorizar a voz do Chico, que já é uma voz grave. Exato. Que é diferente de você sonorizar um contrabaixo, que já é um instrumento que tem um subgrave, né? Tem um subwoofer. Aí como que você vai fazer isso no espectro sonoro, onde você vai ter 50 instrumentos ali, 3 violões, né? Às vezes, dependendo da música sertaneja hoje, usa muito isso. Usa 2 guitarras, 2 violões, uns 6 teclados com 2 pessoas tocando, né? Uma bateria com muitas peças, com mais de 15 microfones, né? O contrabaixo, 5 back vocais, a voz do artista, que é a voz principal de tudo, né? E sem dizer que, dependendo do lugar, você não vai usar aquele mega PA, você vai usar as caixas, as torres de delay, é quem vai comandar o som. E são lugares mais chiques, mais refinados, aonde você não vai lá para ouvir para ir para um show, pular e ouvir aquela pressão sonora, como a gente estava comentando agora há pouco, né? Nos Estados Unidos tem muito isso, nos teatros e tal, né? Então, a pessoa tem que ter a noção das frequências, né? E o que você vê muito é o cara querer botar um grave numa voz como a minha, o cara puxa lá 100 Hz, e o que ele vai conseguir ouvir a mais é aquele pum, 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 que aparece quando eu estiver falando o P, o T, o B, que é desnecessário, né? E que dica você dá para essas pessoas? O que é que elas devem buscar aprender para resolver essas questões? Olha, eu não sou muito antigo nisso não, tá? Tenho uma idadezinha, mas não sou muito antigo não. A questão é a pessoa aprender a ouvir primeiro, né? Porque eu sou sonoplasta também. Então o que é que acontece? Quando você chega em um lugar e você não tem nem tempo de falar com a pessoa que vai se expor agora, como eu cheguei aqui, já sentei na cadeira aqui, e aí tem alguém me monitorando. Então eu tenho lá alguns segundos para ouvir a voz dela e falar assim, opa, essa pessoa aqui, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui na mesa para poder eu deixar ela o mais plano possível, para poder ficar seguro no som. Então eu tenho que ter bastante, na base é a atenção no ouvir. Não é nem questão de ficar futucando equipamento, é ouvir primeiro. Exato.
Isso aí é a questão do treinamento auditivo, né? Treinamento auditivo. A gente tem que fazer um treinamento auditivo para a gente conhecer E as frequências, para a Sim. gente saber o que, que a gente vai precisar fazer na voz daquela pessoa que a gente está Analisá-la. ouvindo ali. Ó, essa pessoa aqui, eu preciso pesar um pouco a voz dela aqui, mas eu não vou botar 100, porque 100 não é para voz, não. né? Então eu vou pegar, botar um 200, 250 aqui, vai chegar um pouco legal e tal. Se puxar um pouco médio grave aqui, porque eu puxei 250, Sim. ele tem um roll-off para descer, eu vou ali nos 300, né, 360, desço uns 10 dB ali para poder compensar e não ficar tão sujo, É a né? linha de transição. Né? Aí você vai trabalhando essas coisas. O treinamento auditivo, ele é essencial, tanto para quem é músico, quanto para quem é técnico de som. Por quê? O músico, ele precisa identificar o instrumento dele no meio de uma música que tem 50 instrumentos. Para isso, você tem que ouvir muitas vezes, porque a música ela vai entrar no seu subconsciente e depois ela vai, você vai se ater mais aos detalhes do que ao grosso, né? A mesma coisa é o som. O som você precisa ouvir para você conhecer as frequências. Você precisa ser exposto às frequências. Como é que você ouve uma microfonia onde tem 6 microfones abertos e você sabe qual o microfone que está dando microfonia? Né? O que é que o cara faz na igreja, por exemplo? Ele fecha todos. Até ele ir abrindo de um por um, não é esse não, esse não, até ele descobrir, acabou o culto. Né? Quando você conhece de frequências, você sabe quais são os microfones que estão funcionando, você sabe qual que está perto de outro que está vazando, que pode dar uma realimentação, você sabe qual que está perto de uma caixa de retorno que pode dar essa realimentação, você sabe qual que está perto de uma pessoa que está com a roupa brilhante que também pode refletir, isso daí também dá um vazamento, causar microfonia. Você tem noção disso tudo aí, você já está preparado, né? Eu aprendi que quando a gente vai passar o som do retorno, né, a gente vai alinhar o som do retorno, não o som do microfone que a gente está falando, o som do retorno, da caixa. Quando você vai fazer o alinhamento, você tem que deixar ele o mais seco possível. Você não vai deixar ele naquele agudo já brilhante que você quer ouvir na hora. Você não vai deixar ele já com aquele grave pesado que você quer ouvir na hora. Você deixa menos, sempre menos. Os americanos, eles ensinam o seguinte: você passa o som todinho da banda ali, depois que você passou tudo, você chega com os microfones na cara da caixa e você põe. Se ele apitar, você vai ver qual frequência é. Primeiro, você precisa conhecer a frequência. Hoje, meu irmão, com essas mesas digitais, você tem analisador de espectro em todos os canais. Aí você já vai ver, subiu lá a frequência X. Você corta aquela frequência ali, uns 18 dB. Pronto, ela não vai sobrar mais. Aí ela vai dar uma sobrinha em outra que tá vizinho, você vai, cortou ali. Beleza, não prejudica. Para quem tá ouvindo, não vai faltar nada e não vai sobrar. Só que é um microfone. Você tem que fazer isso com todo mundo. E quando você faz isso com todo mundo, tá top. Mas na hora que você abrir todo mundo, vai ter uma sobra de novo. Então você tem que vir no geral novamente, dar uma puxadinha. Aí o cara pega no microfone aqui, rapaz, tá um pouco opaco aqui, não sei o que. Relaxa, que na hora que tudo for acontecer, vai dar tudo certo. E ainda tem uma outra coisa que os americanos fazem. Terminou a passagem do som, todo mundo foi embora, aí o técnico vem e levanta em 10 dB o geralzão do retorno. Aí começa a apitar tudo de novo, aí ele vai e faz os cortes tudo de novo e traz para o volume normal. Significa que jamais vai acontecer alguma sobra ali. É o básico. Ou seja, isso significa trabalho. Não se faz uma coisa dessa sem você dar o duro, sem você suar, sem você correr lá na caixa toda hora para ouvir. E olha, tem 2, vamos pro básico, tem 2 pro cantor, tem 3 para os backs, que é em conjunto, tem uma para percussão, tem uma para cada músico, fora os cubos de teclado, fora os cubos de baixo, de guitarra, de violão. Então, muitas vezes num palco onde toca uma banda, termina, você tem 5 minutos para começar outra, e 5 depois para começar outra, 3 bandas por noite, você tem que vir passar o som à tarde, tem que ter paciência. Às vezes o artista da noite, ele quer passar o som sozinho, do jeito dele e tal, e isso daí não fica muito legal, né? Então, assim, é trabalho. Você tem que se esmerar, você tem que buscar, você tem que ter um bom treinamento auditivo para você saber o que é, né? Uma coisa é você equilibrar uma voz, você vai, dependendo da voz da pessoa, você traz... tem umas regras, né, básicas, onde você quer pesar um pouquinho, bota 200, 250, você quer tirar aquele anasalado, você tira um pouquinho ali de 400, isso, 600. Né, 600, você quer clarear um pouquinho, você bota ali 1K, 2K, né? Você quer trazer um pouquinho do metalzinho na voz, você bota ali 3.2, 5, até 10K ainda, né? 10 já é o já agudo, perto lá, do S já, né? Eu gosto desse trem. Mas brilha, fica bonitinho e tal.
Agora, quando é para o geral, já é diferente. Aí já você 3.2 é básico, você dá um corte de 3 dB ali no mínimo. Pra baixo, né? Para baixo, para poder o som ficar mais limpo, menos brilhante. Ou seja, no alinhamento você seca para você dar os detalhes em cada instrumento que você quer. A outra coisa é, você tem 4 vozes ali. Essas 4 vozes que você tem, você nunca vai equalizar as 4 do mesmo jeito. Porque senão na hora que as 4 entrarem não tem graça. Não. Então uma tem que ter um pouco mais de agudo, outra tem que ter um pouco menos, a outra tem que ter um pouco mais de médio grave, a outra tem que ter um pouco menos, a outra tem que ter um pouco mais de médio, a outra tem que ter um pouco menos, para na hora que somar todo mundo, você jogar na panorâmica, comprimir tudo certinho, botar num grupo e dar beleza. Tem um amigo meu chamado Enrico de Paoli, que ele é americano, mas naturalizado no Brasil, trabalhou muitos anos com o Djavan, domina muito estúdio e tudo, que ele disse que a regra é não ter regra. Aí um dia eu falei para ele, né, desde que você conhece as regras, né? Eu ia falar isso, porque se fosse todo mundo flatzinho, seria muito bom, né? Esse negócio de flat, meu irmão, o cara, deixa flat. E o que é flat, irmão? Como é que você vai pegar uma mesa e deixar tudo flat ali se você tem o volume da frequência, mas você tem o sweep? Qual a frequência que eu vou mexer? Não, flat. Flat é o quê? Tem mesa que flat é 1K, tem mesa que flat é 600, tem mesa que flat é 3K. Flat? Não existe flat. Não existe. Flat é você deixar uma curva plana. Aí, a curva plana você tem que saber quais são as frequências que você vai trabalhar, né? Mas me fale sobre essas curvas aí num veículo, por exemplo. No veículo é muito complicado. No veículo, a base mais hostil para você ouvir uma música é no veículo, porque é muito pequeno. Então primeiro você tem que analisar o espaço para você falar para a pessoa que quer ouvir a música o que ela gosta de ouvir primeiro, né? Tem gente que sempre fala assim, eu sou eclético. Mas sempre ele quer uma coisinha diferente, ele não é nem eclético. Às vezes ele fala assim, eu gosto muito de ouvir Roberto Carlos. Aí você vê que ele puxa mais pro MPB do que para outras músicas. Então você já tem que ter a noção que no carro ali, como é pequeno, você tem que fazer um som o mais possível que fique no agrado dele. E aí que começa a bagunçar, né? Tipo de falante, né? Potência do falante, amplificação, processamento, tudo, um vai puxando o outro. Se o cliente lhe der asa, a gente vai fazer o que ele quer, né? Ô Chico, essa questão de energia, eu volto para a questão de energia porque é uma coisa muito assim, que não se fala no mundo do áudio. Infelizmente. Né? A gente chega até a falar em estrutura de ganho, né? Quando a gente está alinhando o canal ali que está começando a mixar, tem o ganho ali que o cara acha que é a última coisa que ele vai mexer, quando na realidade é a primeira. A estrutura de ganho, como que o sinal vai entrar para você processar ele, né? Então, na sua área, você mexe muito com essa questão da energia em si, né? Como que isso incide para você dar uma dica para os nossos telespectadores? Eu vou sempre, como a gente já terminamos falando há pouco, sempre no cliente, né? No caso, a pessoa que quer ouvir a música. Tem pessoa que quer ver a bateria lá batendo na cabeça dele. E aí a gente faz o quê, meu amigo? Ele fala assim, eu quero assim. Então aí você vai ter que botar um baita do amplificador para ter aquela pegada mesmo, rachando o chão. E aí você chega assim, poxa, cadê os médios agudos aqui? Mas o cliente não quer. Então você vai lá e deixa só o mesmo... Às vezes o cara quer trincando o trem lá. O cara quer botar um som explodindo tudo, mas ele não botou um módulo preparado para isso. Não então tem energia. Vai trabalhar com o negócio já no talo e aí o som vai ficar sujo, né? Debilitado, distorcido, e aí ele quer potência. Como que tem potência se não tem amplificação? E aí gera um bocado de fator. E às vezes o cara põe a boa potência, amplificação, bota tudo e tal, mas ele quer ouvir sempre no talo, né? E não tem energia. Explode o ouvido. Aí não tem energia, aí não compensa. Olha, muito bom essa conversa com meu amigo Chico aqui, né? Nós vamos sempre estar falando sobre isso aqui, né? Eu vou combinar com você pra gente, pelo menos uma vez no mês você tá vindo aqui, pra gente tirar essas dúvidas, né, do pessoal, porque é muito complicado você lidar com áudio, né? É simples e ao mesmo tempo é complicado porque é uma coisa que demanda atenção, dedicação, né? E se tem muitas maneiras de trabalhar com áudio. Por exemplo, eu estou vendo meu amigo Paulinho Lima aqui, grande comunicador, jornalista, né, da nossa Bahia, e me remeteu à Câmara de Vereadores da nossa cidade e todas as câmaras, né? O Senado, o Federal, né?
que tem um sistema de som que é muito diferente Totalmente. de se usar de um ambiente, de um estúdio de TV, Sim. ou de um palco onde tem uma banda tocando, ou de um veículo, ou de uma casa, né? E precisa ter os profissionais capacitados para lidar com aquela área ali, porque senão também o negócio fica Feio. estranho, né? Muito feio. E você que nos acompanha aqui pela TVI, nós vamos sempre estar falando sobre isso aí. Se você quiser entrar na área, se você mexe na área de jornalismo, tem essa questão do áudio, visual, né? É importante você estar ligado aqui no programa TVI News. Eu vou estar passando tudo isso para você de maneira tranquila, no patrocínio do estúdio CWB Produções e da Tabocas Filmes, não é isso aí, Rafa? Foi um prazer estar aqui com você, um prazer estar com meu amigo Chico Vibração, o homem do som automotivo aqui na região, né? Dando essas dicas para você e segura que vem mais por aí. Agradeço, Charles, agradeço. Estamos aí juntos, qualquer coisa. Valeu, grande abraço. E por aqui fica o nosso TVI News dessa semana. Que você tenha um ótimo final de semana, aproveite bem, se divirta, descanse, porque segunda-feira tem mais. Valeu, forte abraço, tchau!